Olá, papudo! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou o Rafael Petrucci e hoje é hashtag pai de menina. Tô brincando, o assunto não é sobre filhas. A gente vai tocar nesse tema, mas o bate-papo de hoje é muito sobre a fotografia do mundo infantil. E antes de começar esse bate-papo, de trazer todas as informações e conhecimentos, experiências e dicas do nosso convidado, eu preciso falar da querida Digipix, que é a empresa que cuida do nosso trabalho. E quando eu digo cuida, é porque a gente, às vezes, tem tanta foto guardada, que nem sabe onde está. O cliente não vê todas elas. Então a gente precisa transformar isso em uma coisa palpável, para a pessoa poder mostrar, compartilhar de verdade com quem vai fazer uma visita, na reunião de família. Então a Digipix oferece para você milhares de produtos para você poder transformar a sua fotografia, aqueles pixels que estão guardados no HD, em dinheiro no bolso. Vamos ser bem sinceros, que é o mais importante para o nosso negócio. Vai transformar em álbum, em quadros, artigos para decoração, artigos para presente. Então você não pode deixar de aproveitar essa oportunidade para transformar aquilo que está guardado, né, dinheiro parado no seu HD, em um produto que o cliente possa não só se sentir mais confortável, né, mais próximo daquilo que você produziu, mas que também ele possa compartilhar com quem vai fazer uma visita, com os pais, com os avós, com os padrinhos, com todo mundo que vai ali ver pessoalmente, né? Porque a gente sabe, a internet é ótima, a gente fica sabendo de todas as fofocas, mas quando a gente tem o material na mão, a gente conta muita história, para ver aquela imagem, não fica rolando o dedinho. Então acesse agora digipixpro.com.br, conheça toda a linha de produtos e lembrando que o ouvinte do Papo de Fotógrafo tem desconto. Então não fique de fora, entre agora, acesse, compre, compartilhe com os clientes e coloque dinheiro no bolso, tá bom? O segundo recadinho é da nossa querida Epix e Banlec, porque tem uma coisa que me incomoda muito. Quando a gente tem esse monte de fotografia, o cliente já comprou o pacote lá de 100 fotos, 150 fotos e tem milhares de outras imagens lindas, incríveis, de momentos importantes que ficam lá, parado, guardado, porque o cliente de repente não fechou um pacote maior, né? Então a Epix tem um sisteminha lá no site, na plataforma, em que, tá vendo o celular como ele já se ligou? Em que você consegue fazer a venda avulsa, venda extra desse trabalho. E você consegue lucrar mais. A gente tem sempre que pensar também no nosso negócio. Então, se você tem lá, vender um pacote de 100 fotos, cria um pacotinho, um desconto especial para aquisição de mais imagens, onde ela possa comprar mais, você faturar mais e todo mundo ficar mais feliz. Então, acesse o site da Epix, faça assinatura da plataforma e lembrando, de novo, ouvinte do Papo de Fotógrafo tem desconto, ou seja, você vai pagar menos e vai faturar mais e investir ainda mais no seu negócio e transformar tudo isso que a gente deixa às vezes guardado no HD em dinheiro no bolso, em lucro e para você poder investir em você, nas suas férias, nos seus equipamentos, enfim. Não deixe essa oportunidade passar. E por último, eu tenho que falar que a gente tá no corre, quer fotografar, tá ali ocupadíssimo cuidando do dia a dia do nosso negócio, você precisa de ajuda para atender o seu cliente, para não deixar ele na mão. E o aplicativo da CIS vai facilitar o seu trabalho. Você vai receber o pedido de orçamento, vai conseguir responder, vai ter tudo ali organizadinho para não se perder, não esquecer de dar a resposta para o seu cliente, para aquele atendimento que você já começou. E tem uma coisinha que pode te ajudar ainda mais, que é a ajuda da inteligência artificial para você criar mensagens para poder responder essa galera e não deixar ninguém na mão e não perder um trabalho, uma venda, a venda de um produto, só porque no corre ali você esqueceu de responder. Com a organização, com o fluxo que tem um aplicativo, você consegue deixar isso tudo bonitinho e ninguém sem resposta, tá bom? Então, acesse o link ou o QR Code que vai aparecer na tela, baixe o aplicativo, é gratuito e você já vai começar a facilitar o seu atendimento. E por último, uma dica, como eu tenho sempre trazido alguns livros aqui para você, o pessoal da Editora Olhares, é um trava-língua, Editora Olhares, mandou esse aqui, ó, Pense como um fotógrafo de rua. A gente acha que é só andar por aí apertando o botão, tirando foto com o celular ou mesmo com a câmera. Tem algumas técnicas, algumas dicas que você pode aproveitar. E o mais legal de tudo, como a fotografia de rua tem muito dessa questão documental, autoral, vai ativar ainda mais a sua criação, a sua imaginação
para aplicar em outros trabalhos. Então não perca a oportunidade de conhecer a linha de livros que a editora lançou para os fotógrafos. Eu já citei alguns aqui, acompanhe os outros episódios para você pegar essa dica. E a dica desse episódio é esse aqui, um livro incrível de fotografia de rua para você pensar um pouquinho fora da caixinha, tá bom? Então, para pensar fora da caixinha, agora a gente vai conversar sobre fotografia e outras coisas mais, para a gente trazer um pouco também de criatividade no nosso bate-papo. E o convidado de hoje já está acostumadíssimo a participar de podcast, a compartilhar suas histórias, suas experiências, e ele vai fazer isso com a gente hoje. Naka, seja bem-vindo ao Papo de Fotógrafo. Obrigado, Rafa. Fico feliz. Cara, como que você é bom em apresentar, cara? Eu fico de boca aberta mesmo. Tem um teleprompter aqui que ninguém tá vendo. Então, não precisamos revelar o segredo. Não precisa falar que ele tá de cueca debaixo da mesa também, mas não precisa revelar os segredos. Cara, obrigado. Obrigado pelo convite. Uma curiosidade, eu não tinha nem te falado antes, deixei pra falar aqui, que a primeira feira que eu participei de fotografia aí só há anos atrás, não vamos dizer o ano, né, pra não denunciar a idade. A primeira pessoa que eu reconheci, que eu já seguia e tudo mais, foi você. Eu não vou falar que foi o primeiro famoso, que eu sei que você não gosta. Mas foi a primeira pessoa conhecida que eu visualizei ali. Eu falei, poxa, que legal. E hoje tá aqui na sua mesa, vou dizer assim. É muito legal pra mim, viu? Obrigado pelo convite. Não, eu fico feliz quando tem um pouquinho dessa história, dessa conexão do convidado com o programa. Facilita um pouco o nosso processo, porque de uma certa forma você já conhece como funciona. Mas também tem aquela coisa de... Talvez seja uma entrega maior, assim, né? Da pessoa realmente falar, cara, já que eu cheguei aqui, eu vou entregar tudo aquilo que eu aprendi durante esses anos ouvindo outros fotógrafos, eu também quero contribuir e trazer para quem acompanha o Papo de Fotógrafo. Não, então, com certeza. Eu agradeço o aceite do convite, né? Que é o sonho de algumas pessoas. Eu até brinco, eu falo assim, cara, sonho é algo maior. Mas de saber que, de alguma maneira, o papo faz parte da trajetória, da história, é muito legal. Bom, vamos falar de fotografia então, claro, né? Vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho da sua história, né? Como é que a fotografia entrou na sua vida? Cara, eu sou, por formação, professor de arte. E também não foi algo que eu escolhi, assim, escolhi, lógico, né? Mas eu sempre gostei muito de desenhar. A minha primeira paixão com relação à arte foi o desenho, desde pequeno. Eu sempre fui fã do Seninha, não sei se você lembra do Seninha, do desenho do Ayrton Senna. E minha paixão era desenhar, rabiscar as paredes lá de casa e tudo mais. E isso, conforme eu fui crescendo, essa minha paixão continuou. Só que aí depois eu fui aperfeiçoando isso. Então eu comecei a fazer desenhos melhores também, né? Assim, desenhos mais realistas, cada vez mais. Mas sempre me incomodava muito usar uma fotografia de outra pessoa para desenhar. Pra ser sincero, eu morria de medo de tomar um direito autoral, alguma coisa do tipo, e a gente já não tinha dinheiro ainda. Já começou com o pé direito, né? Se já conhecia direito autoral, já é uma grande vantagem. Não que eu conhecia, mas já tinha medo dele, pelo menos. E aí acabei, assim, buscando aprender a fotografar para poder fazer as minhas fotos e depois desenhá-las. Mas aí o bichinho da fotografia pica a gente não tem mais escapatória, né? Então, hoje em dia eu gosto muito de dizer que eu desenho com a luz, ao invés de desenhar com lápis, com papel nas mãos, né? Mas o desenho foi o pontapé inicial para eu começar a buscar algo, assim, algo artístico fora do que realmente é algo manual, vamos dizer assim. E começou então com o desenho e depois veio pela fotografia. E a fotografia é como geralmente todo mundo começa, né? Assim, fazendo de tudo um pouco, fotografando a florzinha, o prendedor de roupa, uma vassoura, qualquer coisa, qualquer objeto. O Gilmar, né? A gente fotografa tudo. E com o tempo a gente vai percebendo, né, que existem outros nichos, né? Assim, a gente vai aprendendo também. Mas assim, fiz de tudo, mas me encontrei na fotografia de família, assim, com as crianças, com os bebês depois. É até curioso, né? Porque geralmente é um ambiente totalmente feminino, assim, né? Então ver um homem ali por detrás disso é algo que era um pouco inusitado, até pra mim no início, mas depois, assim, virou uma paixão e hoje eu não sei me ver sem esse universo, né? Mas como é que foi esse primeiro contato que você falou, né? A gente começa meio que fotografando tudo. Pra toda a história de fotografia, eu falo que eu sou meio exceção das coisas, né? Pra mim as coisas aconteceram um pouco diferentes. Porque eu já entrei no mercado de fotografia, fiquei no mercado de fotografia... Entrei na fotografia de casamento e já fiquei na fotografia de casamento. Como é que foram esses primeiros passos, né? Porque uma coisa é você querer fazer algumas imagens para poder desenhar e não tomar processo de você mesmo. Sim. Mas como é que foi os primeiros passos? Você aprendeu a fotografar, começou a tirar algumas fotos.
como é que você entrou nesse mercado? Como é que você conseguiu os primeiros trabalhos? E depois como é que você foi caindo, pendendo pro lado de fotografia infantil? Legal. Essa história é curiosa porque, é como você disse, a gente tem uma história... Todo mundo tem uma história próxima, mas cada um tem a sua ramificação ali no caminho, né? Eu gostava dessa parte, como eu disse, de desenhar e tudo mais. E aí, quando eu comecei a cursar, né? Fazer fotografia, não só aprender a fotografia, fiz um curso de fotografia, eu conheci um amigo, que hoje é meu sócio, que ele já estava no mercado há algum tempo já, fotografando casamentos, inclusive. E ele notou que eu tinha um certo potencial, ele começou a me chamar e eu ia para fazer uma assistência para ele ali. Mas levava minha câmera ali emprestada, ou pegava uma câmera dele ali até eu comprar a minha. E com o tempo, ele tinha muitos trabalhos na minha cidade, ele era de outra cidade. E ele já tinha o intuito de abrir um estúdio na minha cidade. Só que ele procurava um parceiro para poder abrir uma sociedade, para poder facilitar, né, toda a questão de trâmites e tudo mais. E aí eu lembro que... Tem alguém para pôr a culpa, né? Logicamente, para dividir a culpa, talvez. E aí ele me chamou e eu lembro que, assim, a gente não começou de uma hora... Começou, na verdade, de uma hora para outra, mas eu lembro que ele falou assim, poxa, a gente precisa, para abrir o estúdio, de X cada um. E eu tinha uma graninha que eu tinha, assim, para outros planos, assim. Eu já namorava, já queria casar e tudo mais, e eu falei, poxa... Mas eu via uma oportunidade. É o famoso caso, eu compro uma bicicleta. Bem dizer isso. Aí eu deixei a bicicleta pra depois e entrei de cabeça. E era assim, era toda a grana que eu tinha, cara. Assim, na verdade não era nem toda a grana, faltava um pouco ainda. Aí eu comecei, né, assim, fazer uns bicos ali, consegui. E a gente abriu o estúdio. E é legal falar porque, assim, inicialmente eu fazia tudo Lightroom, por exemplo, e já colocava a minha assinatura, então eu já era um fotógrafo. Era um obturadorzinho, assim, a câmera. Com certeza, a marca d'água ali. Mas assim, eu lembro no dia que a gente inaugurou, ele falou assim pra mim, eu tô vendo algumas coisas, corta umas fotos 10x15 aí pra gente colocar nos porta-retratos aqui, pra deixar o ambiente mais interessante. E eu não tinha nada Photoshop. Então assim, cortar uma foto 10x15, e aí me bateu assim, falei, poxa, que eu tô fazendo? É que eu tô abrindo um estúdio, eu não sei cortar uma foto 10x15 no Photoshop. E aí é onde eu comecei, porque eu não sabia muita coisa ainda. Mas eu via uma oportunidade e eu encarei, porque eu sabia que ele ia me dar esse suporte, vamos dizer assim, até então. Tanto é que até os primeiros ensaios que foram surgindo aos poucos ali, a gente meio que marcava um para outro, e fazendo. E como eu tinha menos experiência, eu chegava na hora e eu falava assim, cara, me deu uma dor de barriga aqui, você não faz lá pra mim? Deu branco. Eu ia sempre adiando, até um momento que não teve como, aí foi eu mesmo. Um dia que ele teve dor de barriga ele que teve primeiro. A dor de cabeça, realmente, né? E, cara, aí fiz o meu primeiro ensaio, a gente sabe que não foi nada surpreendente, mas tudo começou aí, já direto com um estúdio. Então é interessante falar, porque tem gente que fica por muito tempo ali, postergando e tudo mais. Eu encarei, porque eu vi uma oportunidade, e eu fui aprendendo com o caminho. E aí eu assim, passei dias e noites estudando, já que eu não dominava tudo aquilo. E eu acho que o caminho do conhecimento foi algo que fez total diferença pra mim, até hoje. E é legal comentar isso, porque a gente vê hoje, talvez, as pessoas muito ansiosas, né? Em começar na fotografia já com fotão. Uhum. Do tipo, não, já tem que ter minha identidade, já tem que ter o meu estilo, a minha cor, o meu nome, e o quanto isso às vezes prejudica o percurso, né? Porque a pessoa já quer... Vamos usar o exemplo da escada que todo mundo usa. Uhum. A pessoa quer sair do primeiro degrau para ir para o último degrau, É verdade. Sendo que ela não tem nem perna do tamanho que alcance o próximo degrau direito. E quando a gente vê algumas pessoas palestrando, né, a gente fala assim, nossa, né, olha onde ele tá e que trabalho incrível, quero ser igual a ele. Mas ele não conhece a história, não sabe os perrengues, né, de não saber fazer um crop na foto. Exatamente. Em 10x15. Então, assim, calma, vamos com calma, porque todo mundo começou ruim. Eu tô fazendo alguns álbuns de 2012, mais ou menos. Todo mundo tem, né? Alguns pra trás. E, cara, a hora que eu vejo as fotos, assim, eu entro em desespero. Eu falo, meu Deus, como a gente era ruim. Isso acontece muito comigo com as lembranças do Facebook. Porque o Facebook lembra, né? Há 5 anos atrás, e é duro que as mães, por exemplo, no meu caso, assim, elas vão lá e repostam. Nossa, ainda, me marcam. E aí, se você não repostar, fica chato. Mas é legal porque... ao mesmo tempo que, lógico, a gente olha as fotos e tem uma crítica nossa mesmo, né, com relação ao nosso trabalho,
é legal que a gente percebe uma evolução também, que a gente não parou no tempo, né? Então é gostoso ver que não era tão bom assim, que hoje tá melhor, né? Então, E ao mesmo tempo eu olho... E é engraçado esse misto de sentimentos, porque ao mesmo tempo que eu olho e falo, nossa, como era ruim a nossa fotografia, olha aqui, se fosse hoje eu faria de outro jeito, de outra maneira. Às vezes olhar pra ela e falar assim, cara, a gente já começou muito melhor do que muita gente faz hoje, com 30 anos de experiência. Você olha vamos... A gente já é velho de mercado, mas tem gente que tem mais experiência que a gente. E a gente olha o trabalho desse cara e fala, cara, esse cara ainda faz coisas de 30 anos atrás, coisa que eu lá atrás, onde eu tô achando minha fotografia ruim, já era melhor que a dele. E agora a diferença tá muito gritante. Então é muito legal você ter esses parâmetros, esses comparativos. E aí, como é que você foi parar na fotografia infantil? Como de repente você olhou e falou assim, cara, sei lá, de tudo isso que eu experimentei, casamento, gastronomia, não sei se você já fez também gastronomia, mas de tudo isso que você fez, você falou assim, cara, o infantil é o que me atrai, é o que eu acho que eu vou ter mais potencial de alcançar meus objetivos. Legal. Bom, acho que foram duas coisas. Primeiro, eu sou professor de formação, professor de arte, eu dou aula até hoje, então assim, além de um fotógrafo, eu sou professor também, e o fato de trabalhar no estúdio, trabalhar na escola e trabalhar o final de semana num casamento, por exemplo, era algo que me pegava bastante. Então eu senti que aos poucos eu fui cansando um pouco da rotina do casamento. Eu curtia, eu gostava também, mas eu sentia que a fotografia no estúdio era algo que eu conseguia trabalhar de uma forma um pouco mais tranquila. E aí, então já foi um passo e eu entendi também que assim, poxa, a gente não ia alavancar tanto o estúdio se nós dois, por exemplo, todo mundo fizesse tudo, sabe? Eu imaginei que talvez, e ele já é da parte do casamento há muito tempo, muito experiente, falei, essa parte talvez de fotografia infantil possa ser um caminho para a gente poder alavancar isso que faça sentido. Mas é potencializar o que cada um tem de melhor. Isso. Mas não que eu já tinha algo de melhor ainda. Mas eu tinha um pouco mais de tato, talvez, por questão de ele ser uma pessoa um pouco mais da área do casamento em si, assim, não generalizando, mas é algo mais social, vamos dizer assim. E as crianças eu sentia que talvez me dava um pouco melhor ali, sabe? E por trabalhar com crianças por conta da escola também. Mas não foi algo que inicialmente já foi assim a paixão à primeira vista, sabe? Tanto é que a pessoa que procurou a primeira vez para fazer um ensaio newborn, por exemplo, eu não fazia nem ideia. Fui procurar também saber o que era e tudo mais. Você fez igual seus clientes, procurou newborn, tudo que você imaginar. Aí o Google disse, né? Você quis dizer. Mas aí foi com o tempo. Acho que essa não foi uma paixão à primeira vista. Pelo contrário, foi assim, no processo eu fui me apaixonando por aquilo, sabe? E aí, com o tempo, percebendo essa afinidade com as crianças, eu fui vivendo aquele universo, assim, sabe? Que é uma outra coisa legal também, porque às vezes a pessoa acha que, eu vou me encontrar na fotografia só porque eu gosto, é aquela área talvez que eu tenha que atuar. Então, gosto de criança, vou ser fotógrafo infantil. Gosto de casamento ou de viajar, vou fazer Destination Wedding. Sim. E no final das contas, talvez, se a pessoa experimentar isso, não uma vez, porque talvez naquela vez que você experimentou deu tudo certo, mas algumas vezes para realmente entender, cara, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu vou fazer, que eu quero, digamos, pro resto da vida, é a área que eu vou me dedicar a fazer o negócio acontecer. Eu brinco. Na verdade é um assunto bem sério, mas o freelancer te dá essa possibilidade, né? Sim. De você justamente experimentar sem responsabilidades entre aspas, né? De não ter o compromisso com o cliente, mas de você poder experimentar e falar, cara, isso aqui é legal, talvez isso aqui eu não goste tanto. Eu, por exemplo, de novo, falando que eu entrei em casamento. Então, toda a minha experiência com fotografia é casamento. Uma vez eu tive que fazer um retrato publicitário. Senti que faltava alguma coisa. Aí começaram a me chamar para aniversário infantil. E aí o resultado do aniversário infantil tava legal, as mães dão depoimentos super emocionadas, de que eu já sou fotógrafo da família, faço as mesmas crianças todos os anos. Então você fala, cara, peraí, casamento, eu tô ficando velho pro casamento, não dá mais para aguentar 14 horas na pauleira. Mas um aniversário de 4, 5 horas, rola, então a gente vai encontrando os caminhos e se ajeitando, né? Pela experiência de experimentar, que é uma das vantagens da gente meio que começar a fotografar tudo, porque a gente tem a possibilidade
de depois, um pouquinho mais pra frente, poder escolher, né? E assim, eu sempre tentei dar o meu melhor independente da área que eu estivesse, mas eu lembro até hoje um detalhe que foi uma confirmação que talvez seria isso mesmo, que quando terminou um ensaio no estúdio, a mãe, sabe, saiu da mãe espontânea assim, não sei o que, fala isso pro tio Naka. Aí o tio Naka me pegou, porque se eu já sou o tio, né, acho que é pra ser, né, assim, foi uma confirmação da mãe. E aí, dali pra frente, virou, né, então muitas mães, às vezes, hoje com o estúdio um pouco mais estruturado, eu tenho a equipe das meninas que fotografam também. Então, muitas vezes, o acompanhamento mensal, eu mal conheço a mãe. Se ela não fez um ensaio newborn, que sou eu que faço no estúdio, por exemplo. Tem famílias que começam a partir do primeiro mês. Então, são as tias do estúdio que fazem. Mas, mesmo assim, elas ainda continuam. Se passa por mim e fala, dá um oi pro tio Naka pra criança ali. Então, ser o tio Naka na fotografia também é algo que, assim, enche meu coração de orgulho também. Porque é um universo muito diferente, assim. E como é que foram os primeiros desafios, assim? Quando você realmente encarou a fotografia infantil como falou, cara, é aqui que eu quero estar, é isso aqui que eu quero fazer. Qual foi, sei lá, os primeiros obstáculos, assim? Algumas coisas que em algum momento você falou, será que é isso mesmo que eu vou fazer? O universo infantil, falando do primeiro aninho, vamos dizer assim, é algo que é muito desafiador e a gente consegue ver isso na prática ali vivenciando, fotografando e tudo mais. Então eu percebia que muitas vezes a gente prezava pela experiência desde o início, mas as crianças têm as fases dela, né? Hoje entendo muito mais por conta, né, de ter vivido o outro lado da história também, mas os desafios era essa questão de muitas vezes por me cobrar, querer um resultado que às vezes não estava no meu controle, se a criança estava bem, se estava legal, se chorava e a gente tentava de todas as formas, né, conter aquilo. Então, acho que o primeiro desafio foi mais isso, essa parte de conseguir ter esse tato com a família, com a criança ali, para conseguir um resultado satisfatório, vamos dizer assim. E os desafios diários também, com certeza, que a gente tem até hoje, é legal falar também, né? Não é porque a gente está há tantos anos que sempre vai dar certo os ensaios, né? Assim, ainda mais, eu gosto muito de falar desse lado, do que a gente tem controle, né? A gente vive numa geração hoje de muita ansiedade por todos os lados, né? Eu gosto de trabalhar a minha ansiedade pensando nisso, sabe? Se eu tenho controle, ok, vou tentar fazer algo para suprir aquilo. Agora, se eu não tenho controle, eu vou aos poucos ali tentando, né, assim, ajudar, mas é tentar desapegar um pouco também, sabe? Então, acho que nessa parte do infantil, por exemplo, né, hoje eu faço muito, mas hoje as meninas do estúdio que fazem nessa parte, mas eu percebo que sempre que possível a gente entende que às vezes é um ensaio que precisa ser remarcado mesmo, porque não é insistindo que a gente vai conseguir, sabe? Então, eu acredito que tem muita gente que tá vivendo essa fase também, né? Que tá fotografando e tá chegando no final do dia e não tá ficando satisfeito ali, não só com a parte técnica, né? Mas com a experiência e tudo mais. Acontece, a gente não tem controle de tudo, né? Ainda mais falando de criança, né? Não, e depois que a gente tem filhos, a gente Não, entende perfeitamente totalmente. a situação, né? A Nina hoje tem 3 anos e meio, então ela tá naquela fase das birras, né? Então, volta e meia, a mãe dela me manda um vídeo, alguma coisa que nem eu tô agora aqui. Ela me mandou, por exemplo, ontem... E aí, como tá a Nina? Tá aqui no chão, vídeo, chorando, desperdiando pra todo lado. Crianças, né? A gente tem que entender, né? Que o universo delas é totalmente diferente. E é claro que dentro desses desafios normais da profissão, né? Seja de começo de carreira ou de mercado mesmo, que a gente sabe, em algum momento você sofre preconceito por ser um homem, porque é difícil a gente ver. Conhecemos alguns, Sim. Mas é um universo totalmente feminino, né? Fotografia Sim. de família, dominado pelas mulheres. E principalmente se a gente falar de newborn, que é o recém-nascido. Que assim, sei lá, 99,8% das mulheres. Em algum momento você sentiu que ser homem era uma barreira? Eu não digo barreira, eu digo que talvez até eu tinha um certo preconceito de achar que talvez não era pra ser por conta disso, sabe? De pôr um empecilho no meio do caminho. Mas, como eu te disse, eu sempre fui muito fã dos congressos e tudo mais. Então, inicialmente, quando era mais dominado pela parte de casamentos, né? Era um ambiente que era teoricamente um pouco mais masculino, né? Mas depois, quando começou essa vertente do lado de família, por exemplo, basicamente, muitas vezes eu era o único homem no meio da mulherada, assim, sabe? Eu tava até acostumado do apresentador dizer assim, meninas, não sei o quê, eu já, né, deixava passar. Porque igual realmente... curso de nutrição e de engenharia, né? De engenharia só tem homem e uma mulher, e o de nutrição tem só mulher e um homem. E foi bem dito, né? 98%, porque sempre assim, sempre tem mesmo, realmente, mas é sempre a grande minoria. Mas um grande start pra mim, falando dessa parte do universo, de ser um homem nesse universo, eu sempre tive a minha logo como
foto de perfil ali no Instagram, no Facebook, enfim. E eu lembro que teve um ensaio newborn que a mãe procurou pelo Instagram, pelo direct, fechou e tudo mais. E levou o bebê até o estúdio, a gente começou o ensaio, desenvolver e tudo mais. E eu percebi que ela tava um pouco receosa ali. Incomodada. Sabe? Incomodada, exatamente. Ela não tava tranquila, não tava à vontade. E aí a gente foi conversando e tudo mais. E aí eu tomei a liberdade de perguntar pra ela: poxa, eu tô vendo que você não tá tão tranquila, tá acontecendo alguma coisa, né? Porque o ensaio tava ocorrendo tudo bem, assim, tava dando tudo certo. Aí ela comentou, ela falou: poxa, na hora que eu fechei o ensaio eu achei que era uma mulher. Porque eu vi Nakamura, que já é um nome que ajuda, né? Então, eu vi Nakamura e era a minha logo. E foi um grande start pra mim, que aí depois no outro dia eu já troquei, coloquei uma foto minha ali. E acho que deu muito certo, porque não só pela figura masculina pra mostrar, lógico que era um homem que tava ali. E eu percebi que eu também tinha que, assim, criar mais conteúdo pra mostrar aos bastidores que eu sabia o que eu tava fazendo, sabe? Independente de tudo, independente se fosse um homem, se fosse uma mulher. E é engraçado você falar isso, porque tem uma fotógrafa, né, que é a Luca, Uhum. que com ela acontece o oposto, né? Que Luca. Como é Luca, Uhum. todo mundo acha que é um menino que vai fotografar e Uhum. tal. E aí ela chega e todo mundo fala: mas achei que era o Luca, né? E ela sofre o contrário. E só um comentário, talvez essa mãe não conheça um pouco do universo japonês, né? Que no Japão, normalmente, quando termina com A, é homem. Ah, Né? sim, Tipo, não, Akira, entendi. Nakamura. Não, sim. Se ela Sim. tivesse essa informação, talvez ela não teria se assustado. Mas, bom, se ela não tinha informação nem que era um homem que ia fotografar, acho que ela não ia ter. Mas foi um grande start pra mim, assim, eu percebi porque eu precisava, então, demonstrar mais autoridade e aparecer mais nas redes sociais, porque até então, talvez eu até me escondia com uma logo ali, assim, pra realmente não aparecer que era eu, né? Mas foi um grande start pra que eu pudesse, assim, poxa, agora então eu preciso colocar mais minha cara mesmo, mostrar. E talvez possa inspirar também, porque possa ter outros meninos aí que talvez estão um pouco acanhados de investir nessa parte infantil, porque não vê também realmente o homem no mercado. E hoje tá cada vez aumentando mais, eu percebo Eu lembro também. quando eu comecei na fotografia, que eu participava de alguns congressos, tinha o Tarciso, né, Tarcísio Bira, que ainda faz. Sim. Tinha o Cristiano Borges, que eu não sei se continua, porque já faz tempo que eu não acompanho o trabalho dele. Continua também. E só eu acho, assim, de nome Hoje a gente tem mais conhecido. nomes, assim de meninos na fotografia infantil, newborn também, assim. Mas, assim, ainda é a grande minoria. Mas eu vejo que hoje, como eu disse pra você, no começo talvez seria algo que foi até um preconceito meu, assim. Hoje eu já não vejo nenhum, assim, pelo contrário. E até agora, sendo pai também, acho que tem muito esse lado também. A pessoa fica muito mais tranquila porque sabe que eu já tive essa experiência com tantos bebês e já tive com a minha filha também. Poxa, então eu posso, né, Bom, mas você tranquilamente... começou na fotografia sem ter a filha. Sim. E como é que era a questão de habilidade, assim, de manejo? Porque eu vou falar pra você, confesso, eu sou meio bruto. Pra esse time, bruto, desastrado, sei lá, a palavra que a gente quiser usar. Pra essas coisas. Tanto que as minhas filhas dificilmente, no comecinho, assim, era eu que dava banho. Porque Entendi. eu sou meio estabanadão. Então minha esposa falava: não, deixa, fica quietinho aí. Como é que era essa questão? Porque você não tinha ainda experiência de ter uma filha. Como é que foi desenvolver essa habilidade de cuidar do nenê, de posicionar e de ajustar tudo? Então, Rafa, eu sempre, assim, tanto a família do meu pai como da minha mãe, a gente sempre foi muitos primos, assim, sabe? E eu sempre era da parte dos primos mais velhos, assim, tinha os primos mais novos. Mas eu nunca era aquele que pegava os priminhos no colo, assim, quando nascia, sabe? Não, pega, senta aqui, vou colocar no seu colo. Era um Medo de desmontar o bebê ali, sabe? Eu nunca fui. Mas foi algo que, por conta do estúdio, da procura e tudo mais, e por eu ser sempre um apaixonado por conhecer novas coisas e aprender, foi algo que acabou, por conta de pessoas procurarem esse trabalho, fui me especializar e fazer cursos, workshops. Mas é algo que, assim, hoje eu acho muito bacana, assim, porque as mães chegam agora no estúdio muito tranquilas, assim, sabe? Mas foi desafiador pra mim também. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria deixar, por exemplo, eu sempre levantei a bandeira de ter um assistente no ensaio newborn, por exemplo. Nunca fotografei sozinho, por exemplo. Mas eu não ficaria à vontade se eu deixasse essa responsabilidade por um colaborador, por exemplo. Então, eu precisei me especializar para que eu pudesse, no mínimo, entender tudo. Hoje eu ainda sou eu que posiciono e tudo mais, mas eu precisava aprender porque a responsabilidade era minha, entendeu? E aí eu fui, através de compreender, de estudar mesmo, poder fazer isso. Mas que eu morria de medo no início, com certeza. Com certeza. Dizem, né? Eu conheço muitas fotógrafas de newborn, inclusive algumas
são apaixonados pelas meninas. Uhum. As duas, quando nasceram, eu já tinha... A única coisa que eu tinha certeza quando elas nasceram é que ia ter ensaio. Uhum. Com quem e quando, eu não sei, mas ia ter, de alguma maneira. E elas sempre falam de realmente ter uma assistente, porque por mais que Sim. você tenha a questão do manejo, né, de ter habilidade em cuidar da criança, a hora que você se afasta para fotografar, você precisa ter uma segurança, mas de sempre ter também uma assistente capacitada. Com certeza. Ou é uma enfermeira, neonatal principalmente, que é a que já tem mais cuidado, ou de ser fisioterapeuta, mas sempre de ter alguma habilidade ali de cuidar. Você também pensou nisso no começo ou a princípio era deixa eu cuidar e fica uma só de olho aí? Não, tanto é que, assim, a boneca posicionadora que a gente usa muito hoje foi uma das primeiras aquisições que eu tive, porque eu sabia que eu ia procurar conhecer melhor e estudar e tudo mais, e nem sempre elas iam ter a oportunidade de ir comigo, por exemplo, para aprender também. Então, foi um investimento que eu fiz, porque através do que eu aprendia, ao chegar ao estúdio, eu conseguia passar para elas Você também. dava o seu workshop interno. Exatamente, passar um pouco do que eu aprendi para elas também. Porque eu fico muito nessa questão de, poxa, tudo bem, a responsabilidade é minha e tudo mais, mas como você disse, se a pessoa que está ao meu lado entender também tanto quanto eu, é muito mais interessante porque a gente vai conseguir um resultado melhor, né, com relação a esse tipo de trabalho. E é legal falar do newborn porque eu acho não, tenho certeza até ter certeza, né, mas é talvez um dos únicos nichos da fotografia que não dá pra começar na prática, né, porque você pode pegar, vou fazer ensaios de casal, mas você pode errar bastante para o newborn, não, você precisa saber o que você está fazendo, não dá pra você treinar com um bebê real logo no início, né, você precisa saber o que você está fazendo cada passo, então o estudo sempre tem que vir primeiro, porque eu vejo muita gente começando em outros nichos, começa fotografando e depois busca, depois de um tempo, né, saber um pouco mais de técnica e afins, né. Agora, o newborn é um caminho que não pode ser outro. Precisa ser primeiro o conhecimento, para depois ser a parte prática. Eu diria mais, talvez. Às vezes o primeiro conhecimento que deve ser adquirido é justamente esses cuidados, né? Não, com certeza. Não é nem a técnica fotográfica, Não, são os cuidados com o bebê. Eu digo que, assim, na escala, vamos dizer assim, a segurança no newborn é o primeiro lugar, assim, com uma longa distância pro segundo, assim, porque realmente é algo que você precisa realmente saber tudo que você está fazendo, né? Conhecer da fisiologia do bebê, questão não só sono, né? Porque a gente fala muito da questão do sono do bebê, mas não é só isso. A gente precisa saber a anatomia do bebê, a questão da alimentação dele. E das poses que são possíveis. Possíveis ou não possíveis, a questão da idade que ele tá ali e tudo mais. Então, é muita coisa técnica, falando não da parte fotográfica, mas da parte daquele ser que tá ali com você, que tá sendo cuidado por você. Então, segurança, para mim, sim. A gente longe, pode usar né, até aquela pose, né, de pôr a mão no queixinho, que talvez muita gente que esteja começando não faz ideia, que é a questão do tipo, aquela lá é uma fotomontagem. É uma fusão né? de imagens. Você né? tem que fazer duas fotos, segurando a cabeça, segurando a mão, justamente para não deixar com que aconteça alguma coisa com o bebê. E infelizmente, assim, a gente percebe que ainda tem muita gente que ainda cria conteúdos e, assim, no Brasil muito pouco eu vejo, mas na gringa o pessoal divulga muito, assim, sabe? Você percebe, você vê reels das fotógrafas postando e fazendo questão de postar, fazendo sozinha, sabe? E eu percebo que o mercado brasileiro é muito crítico com relação a isso, sabe? É lógico que é importante a gente dizer, né, para educar as pessoas que estão começando agora, e foi bem pontuado aí da sua parte. Mas não só essa fusão, mas também, assim, poses mais básicas, né, assim, entre aspas, também precisam ser notadas com todo cuidado ali, porque é um bebê que tá ali, né, assim, antes do retrato bonito e tudo mais, é a segurança dele que a gente precisa. Inclusive, eu acho que a fotografia newborn brasileira, acho que é uma das que mais se prepara, né, de um modo geral, no sentido não só da técnica fotográfica, mas também dos cuidados com o bebê e até de produção de materiais para o uso desse tipo de fotografia que tenham essa consciência do cuidado com o nenê, assim. Porque eu já vi vários TikToks da vida, né, Reels de fotógrafos de outros lugares, que, assim, é meio lifestyle, né, Sim, no negócio. sim. Apesar de ser no estúdio tudo, assim, junta uns canos aqui, junto umas Sim, almofadas e faço, e aqui no Brasil não. Aqui, assim, Brasil. existe um profissionalismo em... se é para usar umas almofadas, vamos fazer um puff decente. Se é para usar uma cobertinha, vamos fazer uma manta que tem um certo padrão de antialérgico, de poder lavar, de não sei o quê. Então, eu acho que
acho que de todas as áreas, não todas, né? Digo assim, grande parte. maioria, a fotografia newborn é uma das mais preparadas e que eu diria que tem mais cuidado em fazer as coisas no caminho certinho, assim, Correto, né? para diminuir os riscos, né? E é legal porque a gente se inspira muito no que os gringos fazem nos outros nichos, né? Vamos dizer assim, né? E ser um, entre aspas, espelho para quem tá de fora com relação a esse cuidado é muito importante, porque a gente acaba, querendo ou não, assim, pagando um certo pau para né, para quem é de fora, que parece que né, dá tudo mais certo, é melhor. E não é, cara, assim, hoje, batendo no peito mesmo, assim... Nesse quesito, realmente, o Brasil é referência em não só cuidados, mas produtos, né? Tudo que tem lá fora, a gente tem aqui e talvez muito mais, assim, sabe? Aperfeiçoado, né? E é legal falar porque, assim, a gente tá falando do Brasil, que é uma dimensão gigantesca, né? Tem aí sua certa forma pelo mundo, mas tem uma cidade no interior de São Paulo que tá ganhando notoriedade, assim, porque tem um cara lá que já participou de muito podcast, tá palestrando em todos os eventos. Como que eu sei que acontece muito dos fotógrafos falarem assim, mas a minha cidade é pequena, aqui não acontece, as pessoas não valorizam, não dão valor pro que eu faço, ou não querem comprar o que eu faço, isso não vai dar certo. Como é que é o desenvolvimento desse negócio, desse tipo de fotografia que realmente não é para todo mundo, no sentido não que a gente não queira fazer para todo mundo, mas é que tem pessoas ainda que não têm condições porque é um trabalho... É investimento alto, né? Que, querendo ou não, assim, pro cuidado, pra estrutura que você tem que ter, não dá para cobrar muito barato. Sim. Mas como é que né, conseguir transformar a sua vontade, o seu negócio, numa referência, numa cidade que, se a gente olhar mais ou menos no mapa, não encontra... Não. Até próximo da gente ali, a gente tem uma brincadeira interna, assim, porque a cidade, por exemplo, que tá aqui à esquerda e a que tá à direita, elas pulam a placa da nossa cidade, jogam a cidade mais distante, mas não tem o nome da nossa ali, sabe? Mas é importante você tocar nesse assunto, porque realmente eu gosto muito de falar. Eu moro em Barrinha, né, pra situar a galera aí. Situar porque muita gente não deve nem conhecer, mas chama Barrinha a cidade. E fica ao lado de Ribeirão Preto. Mas eu sempre gosto de dizer e enfatizar que eu sou, sim, de Barrinha, bater no peito mesmo. Porque eu vejo muita gente usando só... vou falar Barrinha, perto de Ribeirão Preto. Eu já vou falar Ribeirão Preto, sabe? E não, eu tenho o maior orgulho de dizer que eu sou filho de Barrinha. É uma cidade de 30 mil habitantes, aproximadamente, super pequena. E que hoje a gente, assim, através do nosso trabalho, a gente pode atender muitas cidades ali da região também. E ser, de certa forma, agora, com essa notoriedade, vamos dizer assim, através do trabalho, dos congressos e dos workshops e tudo mais, mostrar que é possível, sim, porque muito se tem na cabeça, principalmente lá no interior, assim, que só vai dar certo se for pra São Paulo. Sabe, assim, pra São Paulo você tá acostumado a ver. Sim, porque muita coisa realmente acontece aqui. Mas, inclusive, eu participei de um congresso, de um encontro, que foi feito lá numa cidade vizinha da nossa, com esse intuito de promover algo também no interior, sabe? Porque a gente já tem como referência as capitais, não tem como não fugir disso, né? Mas é importante dizer que sim, é possível. Então, para quem tá assistindo a gente aqui agora e mora numa cidade super pequena e talvez pense, poxa, aqui não vai dar certo. A gente acredita, porque vocês estão vendo a prova viva aqui de alguém que, assim, trabalhou muito para conseguir, sim. Mas é possível. E se eu pudesse dizer algo, é que as pessoas pudessem valorizar desde o início. Porque às vezes, para ser aceita, a pessoa acaba diminuindo muito o valor do trabalho e tudo mais. E no pensamento de, não, depois quando eu começar a engrenar, eu vou subir. E é muito difícil fazer isso, né? Então, se a gente puder cobrar um valor justo desde o início para o nosso trabalho, eu acho que é um caminho muito interessante, porque aí a gente vai, aos poucos, ali ajustando, né? Assim, conforme a gente também vai ganhando conhecimento e tudo mais. Mas algo que assim, a gente fez e deu muito certo foi isso, cobrar justo desde o início. Mesmo sendo uma cidade pequena e estava fora do que era cobrado, por exemplo, as pessoas que valorizavam saíam muitas vezes das cidades vizinhas para poder ir. Hoje a gente atende 60% de fora da minha cidade em si. Então acaba sendo cidades vizinhas que têm estúdios, o pessoal acaba indo para lá. A gente tem a vantagem, vamos dizer assim, que as cidades vizinhas estão a 20, 30 minutos também, que é quase a distância de um bairro para outro aqui de São Paulo. 2 quarteirão em São Paulo, né? Mais ou menos isso. A pessoa chega mais rápido lá do que para ir para casa de um amigo, de um tio, assim, num bairro vizinho aqui. Mas pra gente assim, é muito...
A gente tem um orgulho, sabe, de dizer que somos sim de Barrinha, de levar o nome da cidade. Eu sempre faço questão nas palestras de dizer, porque para que as pessoas que estão em cidades pequenas também possam ver que se você trabalhar o seu potencial, acreditar nele também, é possível. Mas teve alguma estratégia especial para que isso acontecesse ou realmente foi de fazer um trabalho bem feito, entregar algo que fosse justo de acordo com o valor que a gente cobrava, e aí o boca a boca foi acontecendo e foi rolando? Lá funciona muito boca a boca, assim, até hoje, sabe? Por mais que as pessoas, né... Uma cidade assim, pequena, com 30 mil habitantes, um falou, não, outro 29.999 estão sabendo. E todo mundo é meio que parente de todo mundo, então, assim, acaba assim... Um dia se Lá não fotografar rola promoção de desconto para parente, pra né? parente, não, porque senão tem que dar desconto pra todo mundo. Mas até hoje, assim, por mais que as redes sociais são muito fortes, né, em todo local, independente se é grande ou se é pequeno, hoje o boca a boca funciona muito lá. Muito mesmo, porque a gente está sempre realmente atendendo uma família que a gente faz questão de perguntar, né? Onde você conheceu o trabalho? Eu já vi no Instagram, mas fulano de tal fez. Então, assim, é sempre legal porque é uma pessoa vendo o que a outra fotografou, os resultados e tudo mais, a experiência que a gente traz para o cliente e não só além das fotos, né, assim, não só o resultado final, mas também a experiência que a gente pode trazer para cada cliente, e é algo que, assim, desde o início, como eu disse, a gente buscou fazer algo diferente, porque até então, na minha cidade, quando a gente iniciou, era muito aquilo do fundo pintado no aerógrafo, a criança dentro da concha, sabe, aquela coisa que hoje a gente não vê mais, mas porque a gente se inspirou muito no que era feito fora também, aquela coisa mais clean, mas que foi algo muito desafiador pra gente também. Até as pessoas entenderem um pouco aquele estilo, assim, sabe? O conceito. O conceito, exatamente. Porque parecia que, assim... A gente não tinha realmente muita coisa, mas parece que a gente tava fazendo só... Tava enganando a pessoa. Como você era professor de arte, você já tava acostumado a sofrer com isso, né? Então, mas o lado do professor de arte me ajudou muito, porque a gente tentava sempre, por mais que não tinha tanto recurso e muitas coisas, a gente fazia alguma coisa com as próprias mãos ali mesmo, e ficava algo diferente, sabe? Não, tô falando assim, de teoricamente as pessoas não entenderem direito o que você estava fazendo. Ah, porque, entendi. Que ninguém a visão do artista. O artista ninguém é incompreensível no Brasil, né? Primeiro, quando você fala assim, quero ser artista, a pessoa já fala, mas você vai ganhar dinheiro como? Me fala. Você vai trabalhar com o quê? Mas dentro desse processo, lógico, boca a boca é importante, né? De você ter o nome conhecido para fora, vai muito do networking. Sim. Que eu acho que também, para quem é do interior, é um pouco mais difícil, porque ela não entende a importância disso. Porque o networking não é só aquilo que vai te trazer mais clientes, né? Uhum. O networking tem, por exemplo, você vinha para São Paulo, participava de um congresso, de um workshop, você conhecia outros profissionais. Esses profissionais, de alguma forma, te transmitiam um pouco mais de conhecimento, te davam uma dica que talvez você não via em nenhuma palestra, nenhum curso, mas também tinha a possibilidade de repente, alguém entrar em contato com esse profissional e ele falar, olha, é longe, eu não consigo te atender aí, converse com fulano que é daí de perto. Que também não é uma coisa que acontece sempre, mas que em algum momento ajuda. Eu sinto que essa galera meio que do interior tem um medo meio que de participar dessas coisas, de fazer esse networking. Tem mesmo. Né? De ser reconhecido, ou enxerga que palestrar ou ser convidado para um congresso é meio que um... Ai, como é que eu posso usar a palavra para não parecer pejorativa? Mas é do tipo assim, é um ficar meio snob. Entendi. Tipo, ele fala, eu não vou ser palestrante porque depois fica um cuzão, vamos dizer assim. Sim. Mas o quanto isso te ajudou, porque de uma certa forma, mostrando os bastidores das suas participações, dos congressos que você participava, também gera valor para o cliente, né? Por mais que ele não entenda muito o conceito, o contexto do congresso. Ajuda muito no fato de, exemplo, quando a pessoa busca o trabalho, exemplo, eu gosto muito de participar de premiações também e tudo mais, e quando a gente tem uma foto premiada também acaba, querendo ou não, sendo um marketing para o nosso trabalho, assim, principalmente se a gente saber usar ele, né, assim, do jeito certo, da forma certa de trabalhar isso. Mas eu gostava sempre de pensar que, assim, realmente as pessoas lá no interior muitas vezes não procuram buscar, assim. Eu tô a 5 horas mais ou menos de São Paulo. Poxa, é todo um rolê para poder chegar e agora deixar a filha em casa, e minha esposa, né, assim, cuidando de tudo lá e tudo mais. Mas, assim, desde o início eu busquei porque se eu não fizesse todo esse rolê para chegar, eu ia continuar no mesmo passo que todo mundo tava, sabe? Então eu sempre gosto de dizer, assim, que a gente tem que buscar sempre um caminho diferente. E a contramão do que todo mundo tá indo e procurando. A gente tem lá hoje ainda, e acho que acredito até aqui na capital também,
muita gente que tá, assim, parada no tempo, que tá fazendo as mesmas coisas de 10 anos atrás, sabe? E eu, sim, eu sou muito, não é inconformado, mas eu tô fazendo algo hoje, ano que vem já, pra mim, já é outra história. Eu quero já fazer algo totalmente diferente. Mas é muito por conta de estar buscando referências diferentes e essa questão dos congressos mesmo pra mim era algo que, assim, não aguentava ver um congresso que eu tava mesmo, sabe? Como congressista e, assim, buscando, querendo ou não, porque eu imaginava, Rafa, assim, de verdade, assim, um dia estar no palco, sabe? Eu almejava isso. É legal falar, porque tem gente que às vezes não, já, né, tem a síndrome do impostor, né? Assim, mas não deixa de ser uma motivação, né? Claro. Do tipo, pra estar lá, se eu preciso evoluir, então eu vou correr atrás pra fazer o negócio acontecer. Sim. Eu sempre busquei, através do network, como a gente disse, cavar umas oportunidades, assim, sabe? Conversar com pessoas, assim... Não vou dizer que eu tava trapaceando, não era isso. Mas eu, assim, procurava as pessoas, me relacionar com elas, porque eu sabia que elas, né, assim, já tinham um resultado e elas tinham um porquê por ter aquele resultado. E será que se eu levar um pouco disso lá pro meu interior, será que não pode dar certo também, sabe? Então, ter sempre essa visão diferente. E o congresso é um local que a gente tá no mesmo ambiente, né? Assim, que todo mundo tá buscando algo diferente. Ninguém foi pra lá à toa, por exemplo. E uma outra coisa que é legal participar de congresso é que se você tem a oportunidade de assistir outras áreas da fotografia, você acaba pegando, né, alguns insights para aplicar no seu negócio. Talvez não exatamente como a pessoa fez ali, mas eu vou dar um exemplo um pouquinho contrário. Se a gente fala de fotografia de casal, de casamento, a gente sempre imagina o branquinho, a roupa do coisa. Mas se a gente olha a fotografia newborn, a gente tem combinações de cores que, de repente, eu posso trazer para um ensaio de casal. Ah, que roupa que eu vou? Ó, você vai com uma roupa X e o seu noivo, namorado, vai com a roupa Y. Ou a roupa de vocês é essa, talvez esse cenário aqui combine esse fundo, essa textura combine com coisas. A gente consegue aproveitar de todas as áreas da fotografia alguma dica. E participar de eventos que tragam várias áreas da fotografia na mesma oportunidade talvez ali, ó... eu não sei se o YouTube bloqueia essa palavra, mas seria o orgasmo do fotógrafo, porque tudo que ele precisava saber de várias coisas que ele pode aplicar no negócio dele tá ali em 2, 3 dias de evento que ele vai acompanhar. Então, às vezes, a cara fala assim, mas é caro um congresso, porque tem viagem, tem o ingresso e tem hospedagem. Cara, mas você já tentou dividir isso em todos os trabalhos que você faz? Vai dar R$50, R$100 a mais no pacote? Né? Porque... E a gente coloca muito empecilho no caminho. Eu vou dizer por mim, assim, sabe? Nossa, quantos congressos eu paguei 10 vezes no boleto, vinha de ônibus, sabe? Dividia quarto com um amigo que vinha junto, sabe? Mas não deixava os empecilhos do caminho ser um problema, sabe? A gente vinha da mesma forma. E a questão dos congressos em si, nessa questão de poder não colocar não só a questão do empecilho, mas falando do que você disse de áreas diferentes, por exemplo. Eu era uma área totalmente diferente, mas eu vinha com a minha galera do casamento, por exemplo, e eu ia lá pro palco família, enquanto eles estavam lá. Essa galera do casamento também é meio estranho, né? Porque vi falando que não tem dinheiro, mas tá sempre trocando de câmera e tá nos congressos, né? Mas é legal falar, porque eu vejo muito pessoal falar assim, por exemplo, eu não faço casamento, não vou assistir a palestra do Rafa, por exemplo. Cara, mas, eu faço newborn. Eu assisto uma palestra de newborn, sei lá, eu vou pegar ali 20%, 30% do que a pessoa disse. Cara, se eu assistir uma palestra sua de casamento, eu vou absorver 90%, porque não é o universo meu. Então, é muito mais coisas novas, diferentes, e como você disse, basta a gente conseguir passar por um filtro e saber o que vai ser interessante para eu levar pro meu trabalho. E eu dei uma dica aqui, assim, simples, né, entre fotografia de casamento e newborn, mas você tem, de repente, numa palestra, uma forma diferente de atender, uma forma diferente de fazer pós-produção, de fluxo de trabalho, de gerenciamento financeiro. Então, assim, cada tipo de pessoa vai te dar um insight diferente que, no final das contas, você consegue construir ou encaixar no seu negócio, que é Cara, eu vou falar pra você, acho que quando eu paro pra analisar em 13 anos de carreira, 14 já, né? Eu não sei porque que eu encanei com 13. 14 anos de carreira, eu olho a minha fotografia. Se eu olhar a minha fotografia, eu basicamente fotografo da mesma maneira que eu fotografo há pelo menos uns 10 anos. Que eu acho que talvez onde eu tenha me encontrado na fotografia. Mas eu já vi que mudou como eu escolho a foto. Qual foto eu escolho, né? De olhar assim, cara, talvez essa aqui, há 10 anos atrás, eu não escolhesse. Mas hoje eu faço questão. Por quê? Porque tem um momento legal, tem uma expressão legal. Talvez o fundo não ficou tão desfocado.
cara, não é essa mais minha preocupação. Ah, cortou a cabeça. Antes eu ficava puto da vida que eu cortei a cabeça. Hoje, corto cabeça, corto braço, corto perna, corto o que precisar para ter a expressão que for. Então, acho que assim, por que mudou? Porque de cada pouquinho que eu fui pegando a galera, eu fui entendendo e me desapegando de algumas crenças que eu tinha, né? E hoje enxergo o meu negócio de uma forma diferente. Uma hora eu aprendo sobre atendimento, uma hora eu aprendo sobre pós-produção, arranjo treta com uma galera do preset. Mas, enfim, é isso. Assim, acho que quanto mais a gente convive com o mundo da fotografia, não na nossa bolha, a gente acaba aprendendo coisas que talvez a gente não aprendesse se ficasse só sentadinho. Newborn, newborn, newborn. Casamento, casamento, casamento. Publicidade, publicidade, publicidade. E é legal, assim, não só o fato de... A gente tá falando da questão das palestras, mas falando do network também. O lado de cá, né, das cadeiras, é um ensinamento, assim, total pra gente também. Assim. A gente ainda brinca, né, que se aprende mais nos corredores do que nos quase palcos. que isso, dependendo, sim. Porque... É algo que, assim, eu vou falar por mim, eu sempre fui um cara muito tímido, assim, sabe? Hoje um pouco menos, mas eu sempre fui. Então, Hashtag os primeiros... tamo junto. Tamo junto. Os congressos sempre foram algo um pouco... E eu sempre vim muito sozinho. Porque, assim, não dava conta de pagar pra mim, pra trazer um acompanhante era difícil. Mas com o tempo eu percebi quantas oportunidades e quantos papos, quantas conversas, quantas pessoas eu deixei de conhecer, talvez pela timidez, sabe? Então foi algo que foi um paradigma para mim de quebrar aquilo também, porque é um ambiente com tanta oportunidade. Se eu me deixar pegar, sentar na última cadeirinha, né, para ficar sozinho mexendo no celular, por exemplo, não faz sentido nenhum, sabe? Poxa, saí de tão longe, de ônibus, sabe? Eu paguei os boletos lá para poder estar aqui. Eu vejo que tem muita gente assim ainda. Nossa, acaba o congresso, no outro dia eu recebo tanta mensagem assim, poxa, eu te vi lá. Te vi, não fui eu queria ter tirado uma foto, queria ter falado com você, fiquei com vergonha, sabe? Mas eu me vejo também nessas pessoas, sabe? Então eu gosto sempre de dizer, assim, é um ambiente correto para você estar ali. Todo mundo tá ali por um mesmo objetivo. E às vezes o cara do seu lado tem os mesmos medos, anseios, as mesmas dúvidas, e você conversando com ele, pô, vocês... acabam virando até parceiros, né? Fazendo negócio acontecer. Quantos amigos hoje, assim, amigos mesmo, daqueles que a gente conta no dedo, foram feitos em congressos, em palestras e workshops que a gente faz. E isso é muito legal. Que é amigo melhor que fotógrafo, que entende tudo que você está passando. Você não precisa que nem... sabe que a hora que olha o preço da câmera, os dois choram juntos. Se abraça e fala, vamos chorar junto. É exatamente isso. Então, é algo que realmente, assim, é preciso falar sobre isso, porque... todo mundo tá ali para o mesmo objetivo, então que a gente possa realmente ir de coração aberto, assim, porque vão ser encontros com certeza que vão ajudar, independente do nicho, como a gente disse. E a galera que tá começando, né, que de repente tem essa tendência aí pra fotografia de família, talvez até se arriscar no newborn, que dicas você daria pros primeiros passos, assim, pra galera ir meio que se ajustando para se preparar para esse mercado? Legal. Vou falar pelo newborn, né, porque eu acho que é algo mais sensível que dá para levar totalmente pro lado do acompanhamento e do infantil. Hoje, por exemplo, eu tenho os meus workshops, as minhas mentorias, e muitas vezes eu deixo de fechar o meu workshop, por exemplo, porque eu entendo que a pessoa está buscando algo que... o que eu entrego ainda não é o que ela precisa, sabe? Porque hoje, por exemplo, o meu workshop ele tem a intenção de falar um pouco mais do lado técnico. E às vezes eu percebo, a pessoa não fotografa newborn ainda, por exemplo. Mas ela tá super afim de fechar. Eu faço questão de falar assim, poxa, você está procurando, que você precisa fazer um primeiro de tato com o bebê, de cuidados, fisiologia, para que depois futuramente a gente possa fazer isso, porque eu entendo que, falando do newborn, a segurança, como eu disse, em primeiro lugar. Então, buscar conhecimento, para mim, assim, sempre vai ser algo que eu vou bater na tecla, porque não tem outro caminho no universo infantil. Ninguém perde por conhecer mais, por saber mais. A gente vai ser um profissional mais preparado. Então, buscar o conhecimento sempre, seja como eu disse, palestra, congresso, conteúdo, YouTube, que hoje a gente tem muita coisa. Na minha época, por exemplo, quase não tinha nada. Assim, a gente precisava, sei lá, traduzir algum conteúdo gringo. Era só livro, só. Se comprava livro, eu não fazia mais nada. E hoje a gente tem tudo aí, né? Assim, eu também fico assim, às vezes, puto, que o pessoal me chama, às vezes, não porque pergunta algo que é muito inicial. Pelo contrário, eu gosto mesmo de pegar na mão e ajudar. Mas às vezes alguma coisa que foi por preguiça de ter pesquisado um pouquinho mais que ela iria ler, ela precisava me chamar. Resolvia. Exatamente, sabe? Aquela famosa reunião que poderia ser um e-mail, sabe? Assim, aquela coisa era só buscar ali. Porque tá muito fácil hoje, sabe? Mas cada vez eu percebo que o pessoal também tá mais, assim, acomodado, vamos dizer assim. Então, assim, buscar conhecimento, como eu falei,
Ah, mas nossa, workshop lá em outro estado. Gente, se você não for buscar, o outro vai buscar e você vai ficando para trás cada vez mais, né? Então a busca do conhecimento para mim é algo que eu vou sempre bater na tecla. Eu acho que não tem outro caminho, assim. E falando de fotografia newborn, já que a gente está citando ela, para você quais são os principais desafios, né? Lógico que o aprender a parte fisiológica da criança é super importante, a gente já bateu nessa tecla várias vezes, mas o principal desafio, porque não é só o conhecimento, né? Você precisa realmente se conectar e ganhar a confiança da mãe, porque Sim. a criança tem 5 dias de vida, né? Não é tão simples assim você convencer uma pessoa a tirar o filho de casa para fazer uma sessão de fotos. Tirando isso, quais são os principais desafios desse mercado? Eu sinto que a gente tem que estar preparado um pouco também para falar com essa mãe, que está passando por um momento de puerpério, de um momento super sensível, que muitas vezes, às vezes, o pai não está nem tão presente assim. Vou falar pelo meu lado, né? Porque eu acabo pensando nisso hoje, sendo pai também, né? Mas mesmo ainda não sendo, de fazer esse pré-atendimento no momento que a mãe chega, a família chega ali, para saber um pouco, porque a gente vai direto no bebê muitas vezes, né? Ó, como ele tá sabendo as informações dele. Mas e a família por detrás? Às vezes ali? o pai nem vem, você nem percebeu, só tá. A hora que acaba o ensaio, você fala, mas cadê o pai? Não, mas eu digo na questão de ter um cuidado, principalmente com a mãe, porque muitas vezes, às vezes acontece realmente do pai não ir, assim, mas a mãe sempre vai. Então é sempre interessante falar para saber um pouco como essa mãe tá também. Porque muitas vezes ela tá ali naquele momento que ela tá super sensível e uma atenção mínima que você dá em saber como ela tá, se ela tá bem e tudo mais, é algo que eu acho que é super importante. E principalmente assim, sabendo o que você está fazendo, voltando no conhecimento, mas vou ficar super breve nesse assunto, você demonstrando que tudo que você estudou está acontecendo na prática ali. Toda mãe, nos primeiros 5 minutos, tá um pouco mais travada e tudo mais. Independente se ela sabe, se é o segundo filho dela que ela já tá fazendo um ensaio, por exemplo, ela fica um pouco, mas quando ela percebe que você entende o que você está fazendo, que realmente ela pode, né, assim, ficar tranquila à vontade quanto a isso, é algo que eu acho que é muito importante também. Então, esse lado por detrás da fotografia, né, de conectar com as pessoas, eu acho que é algo que é sempre muito importante. É uma coisa que talvez a gente tenha, que isso não existe workshop que ensine, a gente ter que treinar a empatia. Sim. De entender o momento da mãe, não é da criança. A criança você tem que ter o cuidado ali, digamos, físico, Sim, né, claro. para não acontecer nada. Mas o psicológico mesmo, a atenção nossa tem que estar mais voltada para o mais vulnerável, que não é a criança naquele momento. Tem até uma brincadeira, assim, um mito na fotografia de newborn que os fotógrafos não curtem muito as avós, né? Porque elas vão e dão palpite e tudo mais. E é algo que, assim, não é algo muito da época delas, né? Assim, não existia na época delas, por exemplo. Eu acho muito importante dizer também porque essa atenção, para quem for, na verdade, para o ensaio, quem está presente ali, essa atenção tem que ser voltada para essas pessoas também. Porque muitas vezes a gente fica só ali no bebê. Então a avó, que se você mostrar para a avó também que você sabe o que você está fazendo, ela vai ser sua aliada, ela não vai ser sua inimiga no ensaio, por exemplo. Um tabu são os irmãozinhos mais velhos também, por exemplo. Porque pra eles, poxa, é um ensaio super chato. Tem que ficar todo mundo quietinho. E ele quer brincar, ele quer tocar o terror. E a atenção não é ele. E exatamente, já tá passando por todo aquele momento de ciúmes e tudo mais. Então, dá uma atenção, ajoelhar, falar olho no olho ali. E trazer muitas vezes até pra criança a atenção pro irmão e secundariamente, vamos dizer assim, pro bebê. Eu acho que é algo que também faz toda a diferença. Então, essa conexão com as pessoas, acho que diria, assim, fora a parte técnica, é algo super importante para que as pessoas, desde o início, possam ver isso como um diferencial no trabalho, sabe? E é legal porque, mesmo sem combinar aqui, mesmo sem saber a pauta, a próxima pergunta tinha justamente essa palavra, conexão, né? Como treinar, entre aspas, ou como desenvolver essa questão da conexão, assim? Porque não é só o se conectar, por ter empatia e saber o que está fazendo. É conseguir conciliar tudo isso e ainda dirigir todo um cenário, né? Um momento. Porque, ok, enquanto tá só o bebê, é uma coisa. A mãe tá ali tensa, quase parecendo um Homem-Aranha lá, para qualquer coisa que acontecer, ela já cateinha lá e segurar o bebê, não deixar cair. Mas depois você precisa acabar inserindo essa família na fotografia. E aí tem duas, porque a mãe vai estar tensa, né? Ali vendo se não vai acontecer nada com o bebê e ainda ter que fazer pose, sorrir, cuidar do irmão mais novo, do marido que tá emburrado atrás que não queria estar ali.
como é que é gerenciar tudo isso ao mesmo tempo e se tiver alguma maneira, alguma dica que você dá pra galera, fala, calma, sossega, que tudo vai dar certo. Algo que eu gosto muito de fazer é, por exemplo, o ensaio tá marcado às 9h, a mãe chega às 9h30 e, assim, não é culpa dela, a gente tem que ter essa empatia, como a gente disse, né, de saber que né, assim, a gente que é pai sabe, né, que vai atrasar mesmo, não tem problema. Mas eu, entre aspas, perco uns 15, 20 minutos antes de começar o ensaio, a Vera, mesmo que a criança tá, assim, no sono que eu preciso, assim, sabe? Pra dar esse momento, esse papo, assim, pra realmente se conectar com ele, sabe? Saber um pouco da história. Hoje, antes não tanto, mas hoje que eu passei por esse período de paternidade e tudo mais, eu pergunto como foi o parto, como ela desejava o parto, se era cesárea, se era normal, como aconteceu, foi legal o tratamento lá no hospital. Por quê? Porque foi uma realidade que eu também vivi. E eu sei que é muito importante muitas vezes bater esse papo, porque a mãe e o pai muitas vezes está ali precisando só conversar. E nem viram ninguém da família ainda, né? Porque Exato. 5 dias, às vezes, ninguém foi fazer visita, não teve ainda eles têm contato tanta com história às vezes pra contar que aí não teve a oportunidade de contar pra ninguém, sabe? Então a gente acaba virando ali o fotógrafo, a gente é o psicólogo, a gente também é a pessoa o amigo, né? Então eu acho isso muito legal. E sendo um homem, muitas vezes eu percebo que o pai tá um pouco distante, eu tento trazer esse pai também, sabe? Porque assim, eu vou falar pela fotografia gestante, mas pra agregar no assunto que a gente tá falando. Eu tinha uma brincadeira de super mau gosto no ensaio gestante, que eu fotografava o casal, por exemplo, e depois eu falava assim, agora o pai sai um pouquinho, que você sabe que o pai é só objeto, a gente coloca só um pouquinho ali na foto. E depois que eu fui fazer o meu ensaio gestante com a minha esposa, por exemplo, eu falei, poxa, olha que piada totalmente sem noção que eu fazia, né? Pelo contrário, tem que trazer ele, né? Ele é importante, né? Talvez até na cabeça dele ele não é, mas que ele seja, assim, tão importante quanto a mãe ali no ensaio. E no newborn é a mesma coisa. Então, assim, eu tento trazer o pai, porque o pai, muitas vezes, eu sinto que ele chega, ele vai querer adiantar um pouco o lado dele ali, resolver alguma coisa, que o WhatsApp faz 3 dias que ele não vê, e eu percebo, aí ele resolve no dia do ensaio? Resolve no dia do ensaio, porque ele vê que tem alguém cuidando do filho dele ali, ele pode, né, assim... Mas não, eu tento trazer para que seja uma experiência do começo ao fim. A pessoa chegou ali e ela possa ficar nos primeiros minutinhos ali, como eu disse, tenso, e vão ficar mesmo, mas que possa sair, sim, do estúdio com um brilho no olhar diferente, porque a foto é a última coisa, assim, sabe? A experiência que eles tiveram ali no final. Tanto é uma dica também, fica... Eu sei que a nossa rotina é super cansativa, mas eu tento sempre entregar uma foto do ensaio no mesmo dia. Assim, digitalmente. Mandar no WhatsApp da mãe, da família. Escolhe uma lá e... É isso, escolho uma, assim que eu já descarreguei, já seleciono. Querendo ou não, clique ali no ensaio, a gente já vai percebendo a foto do ensaio, sabe? Aí eu já faço ela e já envio pra não só a questão do calor do momento ali, mas eu sei que é algo muito importante. Eles estão vivendo tudo aquilo. Eles chegarem em casa, logo depois de um tempo, já terem a foto pra mandar no grupo da família, assim, pra todo mundo ver. Acho que é algo muito legal e cria mais conexão, como a gente falou. Eu queria de novo falar aquele negócio que eu sou meio a exceção da fotografia, porque eu sou tudo o contrário. No meu caso é totalmente o contrário. Eu que levo minhas filhas para os ensaios, minha mulher quer me matar quando eu invento. Então assim, o pai aparece em todas, a mãe talvez em algumas. E você tinha falado da questão, né? Vou falar agora já depois de pai, por exemplo. Eu nunca fui aquele, né, assim, o primo que pegava as outras crianças no colo, mas... Agora, falando da minha menina, por exemplo, eu fiz muito estágio para chegar, né, na fase dela de pai e tá preparado, sabe? Então foi algo... Eu não vou falar que eu tirei de letra, porque tem muita coisa que é totalmente diferente do ensaio newborn, por exemplo. Na porque teoria o ensaio newborn eu durmo no final da noite, né? Assim, na teoria tudo funciona, na prática... É totalmente diferente. Mas tinha muitas coisas que eu já sabia, todo um manejo de ter um olhar mais... atencioso para minha esposa, de poder também saber que eu preciso ajudar, não é só fazer o que eu posso enquanto, assim... Porque a gente às vezes imagina a mãe é só o mamar, por exemplo. Assim, não, a gente pode ajudar em tudo. Assim, talvez só o mamar é a única coisa que a gente não pode ajudar. Agora todo o resto a gente pode fazer também, sabe? Então, assim, você falou do banho, por exemplo. Eu dei o primeiro banho da minha filha até ela poder tomar banho sozinha, assim, agora. Porque eu fiz questão de poder... Mas porque eu entendo, assim, é um tato que eu tenho diário ali totalmente. E eu acabei sendo um pouco mais preparado para ajudar minha esposa também nesse período tão difícil, né? E é legal que tendo essa experiência... Eu não sou fotógrafo de newborn, de família, mas é engraçado que... Não sei porquê, quem me manda pedido de orçamento normalmente é o pai... para aniversário infantil, e de casamento é sempre o noivo. Entendi. Assim, cara, é muito estranho.
Na maioria das vezes eu fecho quando é o homem que entra, que faz o pedido, com a mulher nem tanto. Entendi. Porcentagem menor. Mas é coisas do universo. Não me comunico com... Nas minhas redes sociais não existe uma comunicação voltada para os pais. Acontece. Sim. Mas tem muito disso, assim. Acho que de ter participado só não dei o banho, mas de ter participado da infância e de acompanhar tudo e ser ativo no dia a dia com as meninas, parece que as coisas fluem mais fácil, né? Parece que rola essa dinâmica, assim, das pessoas falar, cara, ele tá... Nossa, como ele, né, se vira bem e tal. Tanto que, realmente, em casa é assim. Se eu consigo sair de casa com as duas meninas. Minha esposa não. Entendi. Ela só sai se tiver mais alguém junto. Ou eu, ou a avó, enfim. Porque ela não segura os dois furacãozinhos, não. Não, e a questão assim... Aí já entramos no papo pai de menina, né? Não tem como. Mas eu acho que é muito válido... Falando da minha parte, por exemplo, eu percebo muitos pais que saem diferente do ensaio só por perceber o tato com o filho ali no momento. Aí depois ele começa a me seguir, porque muitos não me seguem ainda, porque geralmente, no meu caso, é a mãe que fecha, né, e tudo mais. Mas eu vejo que depois eles começam a curtir uma foto ou outra, um story que eu posto ali com a minha filha. Porque as pessoas não contratam, né, assim, simplesmente o fotógrafo em si. Contrata a pessoa que tá por detrás, assim, e cada vez mais... Por um tempo, às vezes, a gente fica um pouco receoso de postar demais, né, de expor, vamos dizer assim, né, muito a parte pessoal. Mas eu sinto que é algo que é importante a gente fazer isso, porque... Pra mim, que trabalho com essa parte infantil, né? Assim, a pessoa vê o tratamento que eu tenho com a minha filha hoje, com a minha esposa hoje, poxa, se ele faz isso com a família dele, com a minha filha, ele vai fazer também, né? Então, eu acho que é muito importante a gente também expor essa... Expor não, mas mostrar nosso dia a dia também. Porque tem muita gente... Eu já tive 2 redes, por exemplo, pessoal e profissional. Cara, quando eu juntei as duas, pra mim, sabe, explodiu minha cabeça, assim, tudo rolou da melhor maneira. Ficou mais fácil de eu produzir os conteúdos e eu não vejo muita barreira, assim, sabe? Porque o que eu faço sou eu ali, sou eu verdadeiramente, sabe? E porque de uma certa forma a fotografia, é o que eu costumo falar, porque existe o viver de fotografia e o viver a fotografia, né? O viver de fotografia é você fazer o seu trabalho e no final pagar as contas. Ser remunerado por isso. Né? E o viver a fotografia vai além do viver de fotografia, que é onde a fotografia está inserida. E eu acho que, pelo que eu acompanho nas redes sociais, a fotografia faz muito da parte da vida de vocês, né? Porque você tem a sua esposa, que está sempre junto, inclusive é cobaia de alguns testes criativos, né? É a maior cobaia. Inclusive a gente pode até falar dessa parte criativa, quando você usou e abusou dela. E a sua filha acompanha, né, de uma certa forma, o seu trabalho no dia a dia, né? E você acaba também usando ela como modelo. A esposa é cobaia, a filha é modelo. Isso. E mostrar isso, de uma certa forma, conecta com quem te acompanha e com o seu cliente. E aí, só aproveitando o gancho, o quanto é importante para você, né, poder mostrar essa sua paternidade, essa relação da fotografia dentro da sua família, como estratégia de divulgação, como estratégia de negócio, para que as pessoas entendam que aquilo não é um viver de fotografia, é um viver a fotografia. Eu achei muito legal isso que você falou desse trocadilho do D, do A, porque é realmente isso. Hoje, antes eu fazia o fato de ter 2 perfis era algo voltado muito mais para não misturar os assuntos, né? Então, mas eu vejo que não existe, assim, o Naka fotógrafo, o Naka pai, em perfis separados, por exemplo. É a mesma coisa. E, cara, pra mim, assim, você prepara às vezes um conteúdo todo técnico que você leva horas para montar. Aí, X curtidas, ou, né, assim, tem todo um engajamento. Cara, você posta uma foto você deve acontecer também. Você posta as meninas lá, o negócio explode lá. Porque eu acho que é isso, né, assim. A gente vai voltar no assunto, mas é a conexão. As pessoas estão ali nas redes para poder não só ver uma besteira, alguma coisa ali, mas se inspirar muitas vezes. No inconsciente delas, elas estão procurando isso. Mesmo porque, né, a parte técnica, quem vai talvez gostar um pouco mais ou um pouco menos é fotógrafo. Exatamente. Né? E eu também não tenho um perfil simplesmente voltado para, mesmo hoje, né, tendo essa parte das mentorias, dos workshops, poderia ter um perfil só para fotógrafos. Até porque, assim, lá o meu é fotógrafo, é cliente, é tudo junto. Eu já pensei várias vezes em montar um perfil diferente, mas eu vejo que não, porque eu consigo levar de uma forma muito mais fácil e melhor ali, mostrando o dia a dia, mostrando os perrengues, né, que acontecem e tudo mais. E para mim é uma forma muito mais light para eu conseguir produzir os conteúdos
e chegar nos resultados que eu preciso, sabe? Você falou da questão de como usar, talvez, de uma forma estratégica. Eu juro que eu não penso assim, sabe? Em fazer de forma estratégica. Eu apenas faço. Eu deixo de uma forma ali com que as pessoas possam se inspirar, talvez, em algo que eu diga, algo que eu faça. E eu tenho esse feedback, sabe? Então eu entendo que tá dando certo, sabe? Mas não que eu faça como uma forma estratégica, não. Assim, na verdade eu vou fazendo, vou mostrando e vem dando certo, sabe? Vai o que dá. Vai rolando. E aí a gente comentou, né? Brincou aqui que a sua esposa é cobaia. É lógico que a fotografia newborn, que a gente tá falando principalmente dela, ela tem uma questão técnica muito importante. Porque também não adianta só você saber manejar a criança, de cuidar dela ali, se na hora de apertar o botão você não souber o ângulo certo, a abertura certa, a luz, se é artificial ou natural, que a parte técnica é muito importante. Mas existe um lado que, para se destacar na fotografia newborn, é um pouco mais difícil, porque teoricamente existe um padrão. Sim. Né? Os props são quase os mesmos, o tipo de enrolar é parecido, os acessórios ali são muito parecidos. Para você se destacar é um pouco mais difícil nesse mercado. É preciso muito... Para fazer algo diferente, né? É preciso muita criatividade. Criatividade tem muito a ver do testar e arriscar, acertar e errar e acertar, e fazendo as experiências, digamos assim. E você, na pandemia, a gente entra meio que num buraco, porque você não podia ter contato com criança, não podia ter contato com clientes, apesar de alguns fazerem ainda alguns trabalhos, mas provavelmente 10% do que faria com certeza. Normalmente. Totalmente diferente. Precisava ali se destacar, se manter ativo, criativo. Como é que surgiu a ideia de falar assim, já que estamos nós dois aqui, vai ser a minha cobaia? Cara, foi assim, quando rolou o lockdown, que todo mundo achou que eram 15 dias, né? E foi algo, a única coisa que eu tinha em mente é que eu não poderia ficar sem fotografar nesse período. E assim, o estúdio não é na minha casa, por exemplo, né? A gente tem um estúdio na região comercial ali da cidade. E quando a gente levou o computador para casa para poder adiantar os trabalhos enquanto não podia atender e tudo mais, eu fiz questão de levar uma câmera e uma lente para casa também, porque eu precisava praticar, senão se eu ficaria, assim, a gente imaginava 15 dias, mas assim, a gente sabe que foram 20, foram 30, foram 40 e foi só alongando. Mas eu sabia que eu não poderia ficar parado, porque quando eu voltasse, seria um NACA totalmente regredido, vamos dizer assim, né? E aí eu levei para casa, mas sem intuito nenhum de fazer algum projeto, algum plano. Levei a câmera para casa e se desse para fazer alguma coisa, ok. E por acaso todo mundo ficou entediado, né, naquele período. E todo mundo buscando entretenimento de alguma forma. Aí, por acaso, eu fiz uma foto dela. Falei, vamos fazer umas fotos hoje, tal. Põe uma roupa aí e vamos lá. Né? Porque do lado de casa tem um terreno ali, assim, baldio. E a gente usa as plantinhas lá e a gente faz uma foto. E a gente fez e postou. Postou como a gente fazia, com os trabalhos e tudo mais. Só que aí o pessoal começou a comentar. Falou, nossa, que legal, né? Eu quero ver a foto de amanhã. E não tava nos planos ter uma foto de amanhã. Onde, mulher? E aí, por acaso, a gente falou, poxa, vamos fazer então amanhã. Não tem nada pra fazer mesmo? As séries já estavam todas assistidas na Netflix mesmo. Aí a gente fez uma, fez outra. E aí virou a gente virou uma série, né? Assim, o pessoal tava acompanhando os trabalhos e cobrando todos os dias. E virou um exercício de criatividade, porque a nossa casa não é um ambiente muito feito para que a gente possa fazer os ensaios lá dentro, né? É um ambiente muito comum pra gente, tem um né? lugar que ninguém gosta, é a própria casa. É a própria casa, exatamente. Aqui tá feio, aqui tá bagunçado. Exato, e a gente nunca é agradável para nós, né? Então a gente tinha que se desafiar a fazer fotos diferentes naquele ambiente tão comum pra gente. E aí a gente foi fazendo, foi postando. Naquela época não tinha os reels, era o carrossel mesmo, então a gente gravava com o celular ali mesmo, a pessoa passava para ver a continuação da história. E assim, começou a bombar. E muita gente da cidade acompanhando, lógico, mas aí pessoas de fora começaram a ver também. E foi um projeto que foi um grande boom na minha trajetória, na minha carreira, porque eu fui muito conhecido, começando a ficar mais conhecido por conta desse trabalho. E aí foi outro, como eu te disse, e a gente no final fez 29 fotos, todas sequenciais, todos os dias teve uma foto. E aí no final a gente falou, poxa, a gente precisa materializar isso, né? Porque até então era só no Instagram ali. E aí a gente resolveu fazer um álbum encadernado, a gente colocou todas as fotos. E a última foto, a gente fez uma foto que a gente uniu as duas mãos, assim, como se estivesse agradecendo, né, todo o carinho do pessoal. E a gente printou todos os comentários da última foto e colocou nas últimas lâminas ali, como se fosse
não os créditos, né? Mas Depoimentos. uns depoimentos das pessoas para que a gente possa ver hoje, assim, depois de 4, 5 anos não ficar depois. procurando no Instagram os comentários. Rolando até achar ali. Mas é muito legal hoje visualizar isso, poder ver o quanto foi impactante, assim, para as pessoas num período tão difícil, principalmente, sabe? Porque a gente tava ficando muito bitolado também. Minha esposa engravidou na pandemia. Então, assim, foi um período... Assim, o projeto foi anterior, mas, assim, algo que a gente ficou tão receoso com tudo... E a gente resolveu, assim, nutrir a nossa cabeça com, né, distrair de uma forma diferente. E foi algo que ajudou demais pra mim. Ajudou no engajamento das redes sociais Totalmente. quando você não tinha trabalho. Mas eu queria saber como é que isso te ajudou depois no trabalho. Porque, de uma certa forma, você praticou bastante, Sim. arriscou, deu muita coisa errada até dar certo. Sim. Como é que você trouxe isso depois pro trabalho? Como é que você aplicou esse exercício no dia a dia? Se o meu medo era ficar parado e travar, pelo contrário, né? Eu pratiquei mais do que muitas vezes talvez estivesse com clientes no estúdio. Mas com certeza o Naka que chegou nesse período de lockdown em casa e começou a desenvolver esse projeto foi outro quando voltou, né? Assim, quando retomou tudo. Porque eu percebi que muitas vezes eu conseguiria fazer de um pouco muito. Conseguia, às vezes a gente olha lá o nosso estúdio, fotógrafos de newborn, de família, de modo geral, adora comprar um próprio, alguma coisa do tipo. E a gente percebeu... O povo que gosta de gastar é o povo de newborn. Mas a gente veio pra cá, eu tava cheio de coisa, né, que é próprio. Né? Mas eu percebi que tinha muita coisa, por exemplo, no estúdio, que eu não usava e que eu poderia usar. Porque eu comecei a ter olhos diferentes para aquilo, sabe? Buscar em coisas comuns, desenvolver algo diferente em cima daquilo. Então, o exercício deu muito certo, porque eu consegui, através de dia após dia, buscar em coisas tão comuns do dia a dia, fazer coisas diferentes, que eu consegui trazer isso para os ensaios também. O lado do professor, o lado da arte, sempre me ajudou também, mas foi algo que, assim, eu não levava muito para os ensaios. A gente vai ficando bitolado ali na parte técnica, muitas vezes, no automático, né? E aí eu falei, poxa, eu preciso levar esse lado mais criativo, mais artístico para os ensaios também. E foi algo que aí me deu um start também. E hoje, os newborns, por exemplo, eu quero fazer algo diferente, eu vou buscar algo realmente diferente. Não simplesmente fazer uma pesquisa no Google, ensaio newborn. Eu vou buscar em outras histórias, né, outras coisas, um filme, um livro, alguma coisa do tipo, para poder levar aquilo pro meu ensaio também. Aí você pôs ensaio newborn e o Google pôs assim, você quis dizer identidade born? É mais ou menos isso. É lógico que esse exercício te ajudou bastante, mas para que eles fossem criados e aplicados, você busca inspirações, né? Claro. Tipo o que eu posso fazer hoje, por exemplo? No modo geral, onde o Naka procura as inspirações dele pro trabalho mesmo, para fazer o negócio, falar, cara, para eu ser diferencial, eu preciso estar desenvolvendo coisas diferentes, preciso me inspirar em lugares diferentes. O que o Naka faz para ficar inspirado e como ele pega essa inspiração e aplica no dia a dia? Legal. Bom, eu gosto, assim, até nas palestras eu digo muito, assim, é muito comum pra gente, assim, eu quero fazer algo, Google, eu quero fazer algo diferente, Pinterest, você procura no que geralmente é óbvio, né? E eu procuro sempre procurar em coisas diferentes, porque você procurar um ensaio eu quero ter um ensaio newborn amanhã para fazer, eu quero fazer algo diferente. Se eu procurar em numa busca por ensaio newborn, eu vou basicamente fazer talvez uma cópia muito próxima daquilo que eu vejo, mesmo que inconsciente, sabe? Então eu gosto de pensar em coisas, em locais diferentes, seja um livro, como eu disse, que é algo que me ajuda bastante. Eu sempre fui muito musical também, Nem sempre vem gostei que esses muito aqui de... são meus, tá? Não, você vê que eu tô cada vez com a mão mais perto aqui, né? Eu sou muito musical também, sempre gostei muito, sei lá, da música, então eu gosto muito de clipe, porque une essa parte musical, né, parte, né, de áudio com a parte de vídeo. Então, mas o que eu sinto que faz muita diferença, o que eu vejo que muitas vezes é o que não rola da galera, é a pessoa ter ideia e achar que aquilo, poxa, é só uma ideia, assim, deixa pra lá, sabe, assim, deixa na gaveta, sabe? Eu gosto muito e me comprometo a tirar as minhas ideias do papel, sabe? Se passou na minha... Eu tenho um compromisso comigo mesmo, sabe? Se passou na minha cabeça, eu falei assim, acho que daria certo, eu preciso fazer. Porque se eu não fizer, alguém vai fazer e vai ficar super legal. E fala, poxa, caramba, pensei nisso antes. Como é que eu vou provar isso? Tem uma coisa que eu fico me martirizando até hoje. Teve uma atividade na escola de publicidade que a gente tinha que inventar um produto novo. E aí eu desenhei eu e um amigo, ele sabia desenhar, eu tinha ideia, ele sabia desenhar. Eu pedi pra ele pegar um Ford Ka, lembra o Ford Ka que tinha a bundinha achatada assim? O besorrinho. Eu falei, cara, e se a gente pegar o Ford Ka e cortar ele no meio assim e fazer uma caçamba? E ficar só os dois bancos da frente e uma caçambinha, assim, como se fosse uma caminhonete. Entendi. Cara, ficou bonitinho o carro. Não é que a Fiat lançou a desgraça. Fiat não, Ford, né? A Ford não lançou um bagulho parecido.
Aí, ó, perdeu dinheiro, né? Perdia os direitos autorais do produto. Mas enfim, continua. Tá, não foi seu amigo, não, que fez? Olha, pode ser. Tá Você viu rico ele hoje, será? Mas eu vejo que é bem isso, assim. É colocar o que passa na nossa cabeça em prática. Que é o que faz a diferença. Porque a gente tá o tempo todo, assim, nessa sala tá rodando várias ideias aqui. Quem pegar, pegou. Mas, na verdade, não só quem pegar, pegou. Mas quem pegar e fizer é o que vai... E eu acho que também uma coisa, aproveitando que como eu já assisti Uhum. algumas palestras suas, é também não tentar ser óbvio, né, na inspiração. Uhum. Vou dar um exemplo, porque é o que fica mais claro na minha cabeça. Tem uma foto sua que é baseada no Rei Leão. Uhum. Se eu falar Rei Leão como inspiração para as pessoas, eu acho que a primeira cena que vem na cabeça A é o clássica, né? macaco levantando. Eu falei, nossa, vai pegar o nenê e o pai vai levantar Sim, o sim. nenê. E que, na verdade, não. Você acaba usando as tonalidades das cores, o azul, o amarelo do Simba, com não sei o quê, e acaba montando a foto. É o não fazer o óbvio também, é um pouco dessa busca da inspiração, né? Porque muitas vezes a pesquisa no Google, né, assim, ela vai ditar ali pra gente as primeiras, né, assim, a busca que geralmente a gente fica é da primeira página, por exemplo. E tem tanta coisa boa, talvez lá embaixo, né, se a gente rolar um pouquinho mais. E é o que você disse, sair do óbvio, porque se a gente joga ali, como eu disse, ensaio criativo, é muito aberto, né? Assim, vai chegar muita coisa que também não vai levar para lugar nenhum. Então, sempre que a gente puder pegar coisas onde ninguém vê algo interessante, volta lá no projeto da pandemia, um ambiente que era super comum na nossa casa. Poxa, uma tomada ali, o que eu posso fazer com essa tomada, sabe? Eu sempre gostei de ver, de ter um olhar diferente, sabe? Sabe quando você vê você veio de madeira, assim, você fica achando desenho na nuvem, Na nuvem. sabe? Então, acho que é algo muito, muito interessante, sabe? Buscar algo naquilo que muitas vezes as pessoas não enxergam, sabe? Mas trazer isso à tona, fazer com que isso aconteça, sabe? Uma outra coisa que às vezes eu fico acompanhando alguns Instagrams, é igual, tipo, tem um cara que ele fica procurando o rosto nas fechaduras, assim. Tipo, cara, tem hora que você olha e você fala assim, não tem nada aqui. Mas você para 2 minutos pra olhar e fala assim, filha da puta, não é que tem um rosto aqui mesmo? Ou senão você acha um rosto, uma outra expressão diferente ainda, você né? fala, Você viaja cara, mais ainda. não é possível que aí você fica pensando, mas é o de justamente fazer você pensar, né? O de usar as cores. Tem uma cena que, por exemplo, N with E. Nem sei se é assim que fala. Eu nem falo o nome na palestra pra não falar a pronúncia errada. É o seriado da A série N. da Isso aí é N. da N lá que eu sei que você copia. Todo mundo vai buscar a florzinha, não sei o quê, e às vezes tem um detalhezinho totalmente... Um cara que eu acho, assim, tá no nosso meio, que eu acho sensacional, que observa muito as coisas, é o Celso. Na identidade da capa, do álbum ou de um logotipo, ele conseguir, visualizando todo o conteúdo ali, ele consegue achar um negocinho que você fala, caraca, não pensei nisso. Talvez nem a própria pessoa, né, Não, tinha essa às vezes visão, a né? noiva, ela fala assim, caraca, que legal que vocês puseram isso. Vou dar um exemplo Vivo. de um álbum que ele fez pra mim. Eu fiz um casamento onde na decoração do casamento tinha, assim, mas assim, tinha muita coisa na decoração. E num cantinho tinha um círculo bordadinho, que era o mapa do Brasil. E aí onde o casal já foi, assim. E aí tinha uns pontinhos, tipo mapa, assim, quando você põe... Alfinetinho. Né? E aí tinha tipo um fiozinho acompanhando o mapa, assim. Cara, ele usou esse desenho do Brasil pra fazer a capa do álbum. E a hora que o casal viu a identidade com o mapinha e os pontinhos, ele falou, caraca, Rafa, né? Nem era um negócio grande ou o principal da decoração. E ela falou, puta, mas isso faz muito sentido pra gente. Tava lá por causa disso. Então, assim, a gente conseguiu observar detalhes que talvez não sejam óbvios para todo mundo e aplicar isso numa foto, numa sessão, numa combinação de cores, numa capa, faz total diferença pro cliente. Né? cliente. E aí eu entro num ponto que eu acho que tem muito a ver com o seu jeito de trabalhar. Você fala sempre que nessa conexão com o cliente você tenta entender a história dele e nesse entender a história você acha o detalhe que faz a diferença, que às vezes é um chapéu de cowboy, um violão, e coloca isso dentro do trabalho. Como é que é essa sagacidade assim, de ouvir a história e falar, aqui tá o que eu posso usar de diferente?
Legal. Bom, acho que para todo mundo, os clientes muitas vezes hoje devem chegar através do Instagram ou através do site, né? Mas muitas vezes a gente não conhece a história do... A gente lá no interior muitas vezes conhece sim, porque, como eu disse, tá todo mundo quase que conhece todo mundo. Mas para regiões maiores, por exemplo, o cliente chega e ele vem com um nome e um número de telefone, muitas vezes. Você não conhece a história dele. E um exercício que eu faço que pra gente lá dá muito certo... da famosa stalkeada no perfil do Instagram da pessoa. Ah, mas o perfil do meu cliente não é aberto, por exemplo. Mas, poxa, né, faz o seu pedido de... Né, assim, vai ser seu cliente, né? Se você nem você está acreditando que vai ser seu cliente... Pede né, para seguir, manda no WhatsApp, fala, libera aí pra mim. Exatamente. E aí, lá, a pessoa inconscientemente, ela vai dizer... É o diário dela ali, né? Ela vai dizer tudo que ela gosta, tudo que ela não gosta. E ali você vai pegando, como você disse no exemplo do Celso, alguma coisa entre as entrelinhas ali para você poder ajudar a contar a sua história. Ajudar a contar a história, né, da pessoa ali, da família. Porque a criança está sendo inserida num ambiente que o casal ali inicialmente tinha, né? E cada um é viajante, um gosta de skate, cada um tem a sua história. Mas eu gosto de fazer isso de uma forma surpresa no ensaio, assim. Eu vejo, stalkeio e tudo mais, mas eu vou levar um elemento pro ensaio de forma que eles não saibam ainda, sabe? E na hora que eles chegarem lá, eles vão ver. E isso é muito legal, porque eles é como a mesma sensação que você falou. Ela chega lá e fala, poxa, olha, ele teve a sagacidade de pensar num detalhe, e isso ajuda demais nessa questão de encantar, de conectar com o cliente. Porque como eu vou fazer chegar... algo único, né? Porque totalmente. ele não tinha visto ainda aquilo. Sim, lá eu fiz uma foto, por exemplo, que o pai é baterista e a criança tá, assim, com os elementos ali que o pai levou, que eu pedi nesse caso para levar. Mas eu fiz as baquetinhas com aquele palitinho de comida japonesa, né? Né, assim, com estiletinho eu fiz e num tamanho para poder colocar na mãozinha do bebê, por exemplo. Mas o mais legal é que no final do ensaio eu dei as baquetinhas pro pai, sabe? E ele, outro dia, a criança já deve estar com uns 6, 7 anos, mais ou menos, o Guilherme. E ele fala até hoje que guarda com muito carinho. Então, é assim, é um momento que é super delicado e sensível para os pais. E se você puder fazer um detalhe a mais ali, vai ser algo que vai ser mais encantador ainda, né? E a questão, aí a gente volta de novo na paternidade. Eu sei que você está... como é que fala quando refaz Tá fazendo uma releitura. A gente uma tá fazendo releitura, uma isso, releitura, né? releitura, essa palavra. A releitura desses 30 dias de criatividade com a sua filha. Mas o que eu queria saber mesmo da questão da paternidade é, depois que você teve ela, que você vivenciou tudo aquilo que os pais que iam lá no estúdio já vivenciaram, estavam vivenciando. Mudou o seu trabalho? Mudou a sua fotografia? Totalmente. Não só minha fotografia, como me mudou. Então, me mudando, mudaria com certeza a minha fotografia. Porque eu acho que, cara, a gente não... Eu de verdade, assim, eu não tinha uma preferência por menino, por menina, sabe? Mas hoje eu entendo totalmente uma menina na minha vida, sabe? Porque é um olhar diferente, sabe? Eu tenho esse cuidado de poder mostrar para ela caminhos, né? Assim, que ela não só possa seguir, mas ter ela até dentro de casa um exemplo ali de homem, no sentido não do que a gente faz, do que a gente faça, mas assim, do comportamento que a gente deve ter com uma mulher, sabe? Então, assim, a mãe dela, por exemplo, foi uma pessoa que sempre me apoiou em tudo. E, então, ela tá vivendo e vendo isso também, agora que ela já começa a entender um pouco de tudo que acontece. Então, o fato de ter hoje ela... A minha esposa, que, assim, a gente brincou, né, de cobaia, mas ela sempre foi a maior inspiradora do meu trabalho. O sonho de fotografar talvez seria até dela, porque eu lembro que ela sempre falou disso. O primeiro presente que eu dei pra ela foi uma Samsung, uma Cybershot, sabe? Então, ela sempre viu o mundo de uma forma diferente, a ponto de querer fotografá-lo. Mas hoje, mesmo ela não estando com a câmera na mão, ela é com certeza a maior inspiradora do meu trabalho. E agora eu tenho uma mini inspiradora também, uma incentivadora também. E o lado da paternidade em si me tornou uma pessoa totalmente mais inspirada também. Porque hoje não é só simplesmente a minha trajetória como fotógrafo. Hoje é deixar um mundo melhor para ela também, futuramente. E eu tenho sempre me policiado porque a gente sabe que é o famoso casa de ferreiro espeto de pau, né? Assim, então, assim, eu tento ao máximo fazer com que a infância e futuramente a adolescência e tudo mais ela seja documentada também. Porque é muito comum a gente perceber que os fotógrafos fotografam todo mundo, menos a própria família, muitas vezes, né? A Juliana Brandão teve aqui e ela falou que teve um momento da carreira dela que ela falou, caramba,
eu faço 3, 4 meses de ensaio de Natal e não tenho nenhuma foto com a minha filha, né? Então, assim, é pra gente ver que a gente às vezes entra mesmo, né? Se a gente tá tão... Ou, vou até chutar um pouquinho mais forte, que é a gente tá tão concentrado no nosso trabalho, vive tanto viver de fotografia, que a hora que a gente, de repente, poderia viver a fotografia, que é registrando nossa família, nossas filhas, nossos pais, nossos parentes, que a gente reclama tanto que não contrata a gente, a gente deixa a câmera guardada, né? É assim, muito de se pensar. Nem que seja com o celular, mas a gente não tá registrando. A gente registra muitos outros e não se registra. Cara, e a maioria das fotos que eu tenho, assim... Não vou pegar pelo lado premiado, mas as fotos que eu tenho que são destaques, vamos dizer assim, lá no meu Instagram, no meu trabalho e tudo mais, a maioria são fotos, por exemplo, dela que a gente fez num domingo à tarde, que é o momento que, assim, que eu trabalhei a semana inteira, é o momento que eu menos queria estar com uma câmera na mão, sabe? Mas minha esposa pentelha tantas vezes e, assim, é dito e feito. Sempre quando ela insiste um pouco mais, eu falo, quer saber? Vou, então vamos. E sempre dá muito certo, dá muito bom o resultado, assim, sabe? E, além de tudo, o que me pega muito é isso. Eu tô criando, querendo ou não, uma memória muito legal da infância dela, muito divertida, além de tudo, sabe? O pessoal vem muito falar assim, nossa, que legal, né? A Nina tem as melhores fotos da infância que ela poderia ter, sabe? E eu faço a felicidade, vamos dizer assim, a alegria de tantas famílias fotografando, né, a história deles. Se eu não puder fazer da história da minha família isso também, não faz sentido, né? Vamos aproveitar e vamos desmistificar um pouco isso. Não é porque são filhas de fotógrafos que é fácil fotografar ou que elas querem fotografar sempre, né? A gente conta tudo nas redes sociais, é uma coisa, né? A gente posta foto que ficou boa. Não, com certeza. E mais do que isso, assim, a gente muitas vezes vai para fotografar uma ideia X e é o intervalo que vai realmente, que vai dar certo. Cara, é muito mais... Não vou dizer que é muito mais fácil, porque o cliente, quando, né, assim, a criança, né, que vai ser fotografada, que é o nosso mini cliente, vamos dizer assim, às vezes ela tem um tato mais... Ela tá vendo um profissional ali também, né, assim, muitas vezes. Agora, a nossa filha, por exemplo, ela tem o poder do não. Ela fala, você quer não, simplesmente não. Aí, assim, muitas vezes a mãe vai insistir um pouco mais ali e tudo mais. E a gente, querendo ou não, com os nossos, a gente tem uma paciência um pouco menor, vamos dizer assim, porque não é trabalho, né? Então a gente fala, quer saber? Então deixa quieto, vamos assistir o jogo do Corinthians. Mas a questão é que realmente é muito perrengue, mais dá errado do que dá certo, sabe? Mas sempre, uma foto ou outra sempre rola, sabe? Mas já fui em ensaios que a gente pensou, montou toda uma estrutura, planejou tudo e aconteceu totalmente diferente. Porque faz parte do jogo, né? E acho que é o legal da história, né? Assim, o que a gente muitas vezes preparou não rolou, mas a gente sai diferente daquela experiência, né? E se tiver bastidor, melhor, porque dá pra mostrar pro cliente que não é fácil. E eu faço questão sempre de mostrar, porque o que mais acontece é o pessoal falar, ela é tão fotogênica, né? E ele fala, não, tem um vídeo lá, por exemplo, que eu faço questão, que eu mostro ela chorando mesmo, que não rolou. Eu levei meu sobrinho pra fazer junto, eu fiz a foto dele, mas não fiz a foto dela, sabe? Que a gente tá chegando no final do nosso bate-papo, tem mais umas perguntinhas, então eu queria uma coisa que é... Lógico que tudo que a gente falou aqui tem muitas dicas, muitos insights, muito conhecimento, mas eu queria que, de repente, a gente desse um conselho para quem, em algum momento, pensou em entrar nesse mercado ou fazer esse tipo de fotografia. O que você poderia falar para essa pessoa? Eu vou falar do modo geral, não só para quem, por exemplo, é fotógrafo de família, assim, acho que pode servir para outros nichos também. Como eu disse, eu vim do interior, onde, não vou dizer que tudo poderia dar errado, mas assim, tinha grandes chances de dar. E eu sempre fiz a minha parte. Acho que é muito importante a gente, né, assim, fazer a nossa parte. E que tudo que vier vai ser lucro. Mas eu gosto muito de pensar naquela frase do plantar e colher, né? Que a gente sempre planta e a gente espera colher aquilo que a gente plantou. Mas eu vejo que muitas pessoas esquecem que no intervalo disso tem o regar e tem o esperar. Eu vejo que muita gente para no esperar. A pessoa vai lá, começa, compra a câmera, faz os ensaios, vai regando aquilo e tudo mais, mas ela, poxa, não tá dando certo, não tô tendo resultado. É porque você tá vivendo o momento do esperar, né? E a gente não tem essa paciência para esperar. E muitas vezes a gente tava muito próximo da colheita, assim, sabe? Tem aquele meme, né? Que a pessoa tá cavando, na hora que ela tá próximo do diamante, ela desiste, né? E eu acho que é bem isso. Tem muita gente que tá nesse passo. Falo porque eu vivi tudo isso. Eu ia para os congressos como
como um congressista, buscando. O primeiro que eu fui, eu, querendo ou não, era uma última cartada, porque eu tava para desistir, de verdade. E assim, eu nem poderia deixar toda essa responsabilidade, né, para essas pessoas. Mas foi um start para que eu pudesse falar, poxa, não é só esse universo barrinha que eu tô vivendo, sabe? Existe algo muito maior. Eu gosto muito de pensar na questão do legado, não só no que a gente fotografa, nas fotos que vão ficar ali impressas, mas na história que a gente contou durante todo esse tempo, sabe? Então, que a pessoa possa continuar um pouquinho mais. Tá difícil, eu sei, tá difícil para todo mundo, sabe? Não é, sabe? Não é porque tá no palco, tá participando de exatamente, podcast sabe? que o negócio tá fácil. Hoje, assim, sabe? Hoje eu tô com 11 anos de trajetória de carreira, por exemplo. As coisas começaram a vir a dar certo nesse aspecto agora. Mas foi algo que, como eu disse, eu almejei isso, porque eu quero não só ajudar as famílias a terem a sua história contada, mas eu quero que mais pessoas possam ajudar mais famílias a contar a sua história, sabe? Eu vejo que tem muita gente que tem muito potencial para dividir e não acredita nela mesmo, sabe? Então, que a gente possa sempre, assim, que possível, inspirar as pessoas, não só com a câmera em mãos, né? Mas de qualquer outra forma que for. Então, não é só um recado para quem é fotógrafo, por exemplo, mas para qualquer não só trabalho, mas para qualquer pessoa, na verdade. Insista sempre um pouco mais, porque talvez a gente está muito próximo daquilo que a gente busca. E talvez a gente nem sabe o que a gente quer ainda e tudo mais, mas... Nem sei o que eu quero buscar. Mas vambora. Desistir é o último passo, assim, realmente, sabe? Insista mais um pouco que vai dar certo, com certeza. Projetos para 2025? Cara, continuar fazendo projetos. Não, mas continuar ajudando pessoas nessa questão e ajudando fotógrafos. É algo que tem mexido muito no meu coração, sabe? Essa questão dos congressos. Porque o feedback que a gente tem é muito legal, sabe? E eu vejo que cada vez mais pessoas estão nessa busca de não só fotografar melhor, mas fotografar com algo a mais, levando uma mensagem, por exemplo, sabe? Então é continuar nessa vibe e buscar cada vez mais, assim, ser além de um fotógrafo melhor, uma pessoa melhor. Um Naka melhor. Agora eu vou falar uma frase e eu quero que você me responda, assim, do que vier, de coração. Bate pronto. Não é por quê, é por quem. É uma frase que me pegou muito ultimamente e, assim, eu fiz questão, eu tenho ela tatuada no meu braço. Ela chegou por um Reels, assim, aleatoriamente olhando os memes ali, e chegou essa frase. E pra mim, hoje, é o meu papel na fotografia, sabe? É dedicar a minha energia para poder fazer as histórias serem bem contadas, mas não por quê, mas por quem das pessoas, sabe? Pelas minhas meninas, que são meu porquém, e cada família tem o seu porquém, né? Você tem os seus porquéns em casa, cada um tem, né? Então, que a gente possa fazer que as pessoas possam ver isso também, sabe? Bacana. Então fica aí a mensagem para você nesse episódio que eu espero que tenha sido não só informativo, mas inspirador, para que você possa continuar na área que você está, na maneira com que você trabalha, e que se tiver aquela vontadezinha, já tenha os primeiros passos para entrar na fotografia de família e na fotografia newborn. Combinado? Então, eu vejo vocês no próximo episódio. Até mais.